Estamos aqui com nada mais, nada menos que quem acompanhou no canal, quem tá seguindo, quem viu os stories, as publicações vai saber. Toninho Almeida, o eterno ídolo do Cruzeiro, camisa 5. Toninho, a bola é sua. Já entra com fazendo gol. Muito obrigado pelo convite. É bom sempre falar de futebol, né? Maravilha. Isso é importante porque eu consegui escrever um livro sobre esporte, esporte como exemplo. Então, o esporte sempre esteve na minha vida, desde criança, né? Isso é muito importante. Toninho, eu queria muito hoje vai ser um dia, para mim é um dia especial, é uma honra estar aqui, Obrigado. aprendendo com você, pode ter certeza disso. Tá? Eu te vejo. Nós estaremos aprendendo. Isso. Eu te vejo como um mentor e um nível acima, um conselheiro. E as pessoas que estão agora nos ouvindo, não importa quem esteja online aqui agora, seja no Instagram, inclusive eu vou ativar meu Instagram aqui também, eu vou deixar aqui ao vivo. Não importa quem está seguindo, não importa quem está nos vendo aqui agora, mas o que vai ser dito aqui vai ficar por registro. Eu diria que o registro é eterno. E Obrigado. o que é interessante nisso? Aquele jogador, aquela jogadora que precisa ouvir, e com certeza vai ouvir hoje, a sua história, eu peço a Deus que eles se espelhem, que eles se espelhem na sua história e passam a entender qual é a caminhada do jogador. Que não é à toa, nós vamos entrar nesse ponto, vamos explorar muito o seu título que você ganhou. Não vou falar nada aqui, dando spoiler. Isso é para quem estiver acompanhando e que vai acompanhar. E desde já, compartilha aí agora, curta, compartilha, ativa os seus sininhos aí, por favor. Pode compartilhar com o seu melhor amigo, aquele que é técnico de futebol, boleiro, Begueto ali, boleiro Boleiro, jogador e e atleta. atleta. Compartilha aí pra gente e também de outras modalidades esportivas. Isso é muito importante para nós, porque, mais uma vez, não se trata de mim nem do Toninho aqui no momento. É sobre você, atleta. É sobre você sugar aqui do Toninho toda a experiência, todo o conteúdo dele, que ele vai te entregar aqui gratuitamente. Então, aqui na sua frente, está uma enciclopédia do futebol brasileiro, futebol mineiro. Obrigado. Uma pessoa que viveu o que ele viveu, tem histórias externas da família. A coisa vai fluir aqui, você vai ver que vai ser muito legal. Bora, Toninho? Toninho, então vamos começar com a história de sempre, né? Como diz o psicólogo, me conta sobre a sua infância. Mas eu queria que você falasse para nós com relação à sua história do futebol. E eu vou deixar a palavra livre para você. Aquilo que você quiser falar, o tempo é todo seu. Nós temos aqui 2 horas ou mais. Como é que tá a nossa agenda aí depois das 2? A produção aqui é top, viu, pessoal? O nome? Casa das Estações. Casa das Estações. É a primeira vez que eu estou fazendo aqui. Eu quero agradecer o pessoal, né, Toninho? Uma recepção bacana. Estamos nos sentindo em casa, relaxado, uma estrutura sensacional e que com certeza vai ser a primeira de muitas. Inclusive, nós estamos tentando aqui, né, Toninho, trazer o Marcos Paulo. Já vamos deixar o recado do Marcos Paulo aí, Marcos Paulo. Ó. Era para você estar aqui conosco também. Mas tudo tem seu tempo. E você vai estar conosco aqui também, fazendo esse link da história do Toninho com a sua história, que vai ser um contraste bem interessante. A geração da Copa do Brasil, do Marcos Paulo, que também foi campeão naquele jogo fatídico, né, Toninho? Contra o São Paulo. E eu tenho certeza que vai sair muitos insights legais dali. Então vamos retomar, Toninho? Bora! Conta pra gente a sua história, Toninho. A palavra é sua. Se apresenta pro pessoal. A bola é tua, Toninho. Valeu. Eu sou de Teoflotone, né? Com muito orgulho. Eu sempre falo que eu saí de Teoflotone, mas Teoflotone nunca saiu de mim. Isso aí eu sempre. Depois que minha mãe faleceu e meus irmãos mudaram para Goiânia, eu deixei de. Há um bom tempo que eu não vou para Teoflotone. Mas eu comecei jogando no Concórdia. Não, Estação, que era um time. Com 12 anos já era titular. Porque eu joguei o futsal, que era chamado futebol de salão, de 6 anos até 12. Por que esse lance do salão? Porque eu levei algumas ferramentas poderosas para o campo. Por exemplo, no futsal você não divide bola, você chega antes. No futsal você tem percepção de espaço. No futsal você não pensa, você tem de agir. No futsal, que as dimensões são menores, você não pode virar um jogo, uma bola errada, Bola. que é um contra-ataque. Enfim, eu levei para o futebol. E com 13 anos já era titular do Estação, um time chamado Estação. 13 anos, no adulto. Aprende aí, rapaziada. Aí depois fui para o Concórdia. O Concórdia foi uma situação interessante porque meu pai teve um derrame, AVC. E o Concórdia queria me levar, o América também. Só que
por incrível que pareça, eu fiz uma proposta. Não sei, Deus me iluminou. Falei, não, eu vou, assino, meu pai assina, autoriza, porque tenho 13 anos, meu pai tem de assinar. Mas eu quero uma caderneta no mercado livre e uma caderneta na farmácia do senhor, que ele tinha uma drogaria. Marrom. Aham. Por que isso, rapaz? Você é profissional? Eu falei, não, eu mudo se fizer isso. E foi feito. Aí depois fui jogando e tal, e ajudou muito a família. Eu queria um emprego. Sim. Só que me arrumaram um emprego que não tem meu perfil. Cobrador. Que é muito importante. Não, cobrar das pessoas é muito complicado. Aí eu tinha uma bicicleta que a empresa tinha, chegava para cobrar, entrava lá, você via a família reunida assim, a pessoa vinha, pegava hoje é boleto, né? Eu não fiquei um dia. Eu falei, não, eu não tenho. Não é minha praia. Eu ainda brinquei, eu não tenho essa competência não, de cobrar. Aí, de repente, fui remunerado, aí surgiu um jogo interessante, Concórdia e em Valadares, tinha uma rivalidade. O Democrata e o Pastoril, 2 times. Eu fiz um gol de fora da área. Eu já estava com 14, 15 anos, né? Aí fiz um golaço e aquela festa. Chegou no vestiário um senhor e falou assim: você é o Toninho? Toninho, você é filho de Ismael Almeida? Eu falei, sou, meu pai é Ismael Almeida. Você quer jogar no Clube Atlético Mineiro de Belo Horizonte? Mas eu sem maldade nenhuma. Porque a gente olhava muito, né, na década de 60, era futebol do Rio. Sim. Se você pedir para mim, falar, Toninho, qual a escalação do Flamengo? Joel, Moacir, Henrique, Dida e Babá. 58. Então não tinha. Quando surgiu o Tostão, o Cruzeiro, surgiu o futebol mineiro. Sim. Mas meu pai era flamenguista, eu também era flamenguista. Já era raiz, né? É, futebol do interior Interessante. era só futebol do Rio. Aí o chamado cônsul do Atlético. Hoje era conselheiro, hoje é observador técnico, enfim, vai mudando. Aí ele falou, eu vou lá em Teoflotone falar com seu pai, conversar com ele. Qual o nome de Ismael Almeida? Tudo bem. Aí chegou lá o senhor, o Edson, acho que é o Edson o nome dele. E eu contei pro meu pai antes, aí meu pai estava esperando. Ele chegou e falou assim, ó, o seu Ismael, o seu filho está com 15 anos, um carcaço de bola, o senhor permite levá-lo para o Clube Atlético Mineiro? Meu Deus. Aí meu pai, sem maldade nenhuma, porque meu pai era um homem muito puro. Sim. Falou assim, esse time que você tá querendo levar de Belo Horizonte, esse que ganhou do Santos de 6-2? Ele falou, não, esse é nosso rival. Esse é o Cruzeiro. Aí ele, sem maldade, falou assim, aí então ele só vai pro time dos bons. Eu falei, que isso, pai? deixa, não, a pureza dele, sem maldade, sem rivalidade nenhuma. Eu quero. Porque ele viu o Tostão, aquele 6-2, que tava assim, na ponta mesmo da chuteira. 6-2. Aí, todo jeito, meu pai me liberou. Falou, não, eu dou a passagem, vamos comprar uma passagem de ônibus, você vai domingo e já tem jeito para te esperar para levar para o Clube Atlético Mineiro. Eu falei, tá bom, muito obrigado, tá feito. Nisso, tinha um garçom em Teoflotone chamado Guaraná, pequenininho. Ele era uma figura. Ele era uma figura. Uma figura Guaraná. E doutor Aécio Cunha, pai do Aécio Neves, é de Teoflotone. Tristão da Cunha é o pai do Aécio Cunha, um político famoso. Sabe, muitas obras ele fez para aquela região. Então, o doutor Aécio fazia campanha. Entrou no bar do Guaraná. Barzinho, tomando a cerveja e tal. De repente, o Guaraná não aguentou e falou, doutor Aécio, o Toninho Almeida, o filho do seu Ismael, uma hora dessa está no ônibus já, indo para o Clube Atlético Mineiro. Entregou. Doutor Aécio, o que é isso? O que é isso, Guaraná? O menino é bom? Bom, não é? Ótimo. Fez um golaço lá, o Democrata tá querendo. Ele foi treinar no Vasco, estava de férias, voltou. Ele é muito bom. Falou assim, tem certeza que está viajando agora? Tá chegando em BH. Tá no ônibus, já tá indo para BH. Aí o que o doutor Aécio Cunha fez? Foi no posto de telefone, né? Uma telefônica, ela pegou e ligou para 2 assessores dele aqui para me buscar lá na concentração do Atlético quando eu chegasse. Mas eu não tô sabendo de nada. Eu tô viajando. No ônibus ali. Não tô viajando, não tô sabendo que o Guaraná falou isso, que o Guaraná falou e tal. Cheguei, me levaram, tinha um carro me esperando, fui lá para a concentração do Atlético. Eu lembro uma visão que tinha o Freitas Solis, que era o técnico do time principal.
Sim. E o Dequinha era técnico da base, que se chamava categorias inferiores. Depois alguém mudou, com muita sabedoria, para a categoria de base. Interessante. Interessante, isso, né? Que... Aí o Dequinha chegou e falou assim, quantos anos você tem, garoto? Eu falei, tenho 15 anos. 16 anos faço agora. Eu falei, pois é. Vamos arrumar um quarto para você, você fica esperando aí com a mala certinho que a gente vai olhar isso. Eu peguei e falei assim, eu sou seu fã. Eu lembro de você jogando Dequinha, Moacir, você era meio de campo. Ele falou, você me lembra? É, a gente, meu pai é flamenguista. Aí eu falei, Joel, Moacir, Henrique Dias do Babá. Eu falei, que é isso, garoto? Você lembra disso? Estou lá quieto, de repente, o Chico, que esse eu lembrei do assessor do doutor Aécio Cunha, e mais uma outra pessoa. Chegou, não me viu, foi entrando, falou assim, tem um garoto que chegou de Teoflotone aqui, aí o rapaz me apontou, é aquele ali, com aquela mala, tá uma mala ali, assim. Aí ele chegou perto de mim, falei, Toninho, seu pai tá lá no Barro Preto, viu? E tá te esperando lá, e pegou minha mala, e foi indo, falei assim, o que é Barro Preto? Vocês estão me levando pra onde? Barro Preto é literalmente, criança pensa, literal, Barro Preto é Barro Preto. Ótimo, obrigado. Aí falei, o campo do Cruzeiro. Pô, mas o que tem a ver o Cruzeiro? Eu não estou aqui no Atlético? Não, você estava, agora você vai treinar lá, fazer um teste lá. Hoje tem um teste seletivo, uma peneirada que falava, e você já faz. Falei, tá bom. Cheguei, me apresentei ao técnico, era o João Campos Crispim, e uma mala enorme. Ele falou assim: deixa essa mala aí, não precisa desarrumar nem ir para o alojamento. Não, se você não for bom, você já volta hoje. Falou assim? Para não ter despesa. É. Desse jeito comigo. De certa forma, já desconstruí. Mas eu sempre tranquilo, eu jogava no meio de adultos e tudo. Não me afetou em nada. Aí cheguei. Aqui vai o corte, Toninho. Isso é inteligência emocional. Isso é inteligência emocional. Obrigado. Você olha que interessante, pessoal. Desculpa interromper, Toninho, mas a frase que você falou que eu não senti nada. Ou seja, se uma pessoa sabe onde ela está, eu sempre repito isso, onde ela está, aonde ela quer chegar, tem um sonho. E o que tem de fazer? É diferente de objetivos, sonho e objetivos, mas para você ter sonhos, você tem que ter objetivos muito bem definidos. Lógico. Isso é importantíssimo. Nada te afeta. E veja que interessante, naquela época nunca se falava em inteligência emocional. Não. E você já tinha que eu gosto mais, como Augusto Cury diz, gestão emocional. Oh, que legal. Essa palavra. Porque gestão, você está gerindo suas emoções. Inteligente você é. Só que você vai fazer uma gerência, uma gestão das suas emoções. E ali, quando ele falou isso com você, você poderia ter falado, acabou, destruiu meu sonho, não. Nada. Firme. Deixei a mala. E um ponto. Não, eu levei outra pancada também. Continua, que eu cheguei, essa parte. Cheguei e falei assim, eu preciso de uma faixa. Ele falou assim, você nem chegou, já que é uma faixa de campeão, meu filho? O que é isso? Aqui se chama atadura. Já me deu uma dura. Falei, tá, então me dá uma atadura em vez da faixa. Ou seja, fala a minha língua. Você não fala a minha língua. Aí pus a atadura. Eu sei que treinei e fui bem. Seu Fulete estava assistindo. Entrou em campo e me puxou. Falei, quantos anos você tem? Eu falei, 16. Você que estava, que o doutor Aécio Cunha indicou, mas ele não sabia que eu vim do Atlético, sem treinar. Falei, o doutor Aécio Cunha, não estou sabendo não, o doutor Aécio Cunha me indicou? Falei, eu estou sabendo que você veio do Teoflotone. Tudo bem, vamos acertar. Aí, vamos acertar. Ele me deu o contrato em branco. Eu falei assim, meu pai não vai assinar isso. Contrato em branco? Naquela época, década de 60, 70, existia contrato de gaveta. Você assinava o contrato em branco e ficava registrado. Se você vingasse, eles pegavam aquele contrato e fazia dele o que bem entendesse para o clube, que estava em branco. Meu pai assinou tudo em branco, você poderia colocar o valor que... vou pôr tanto. Aí eu falei, meu pai não vai assinar isso. Meu pai foi comerciante, ele não vai assinar em branco. Não, você assina, fala com ele o seguinte, esse vai ficar na gaveta. Se você subir no profissional, a gente pega esse contrato, já está assinado pelo seu pai, e a gente põe os valores. Eu falei, e se eu não gostar dos valores? E já está a assinatura do meu pai. Aí foi uma confusão. Falei, rapaz, sabe uma coisa? Volta para onde você estava. Não, foi isso mesmo. Volta porque tá muito complicado. Aí, tudo bem. Aí o cara, ele falou, onde você estava? Eu estava no Clube Atlético Mineiro. Não, peraí, vamos resolver com calma. Vamos resolver com calma. Mudou. Eu acho que eu fui um dos jogadores que assinou o contrato com uma cláusula que, se fosse promovido, teria uma renegociação de salário e luvas. Automático. Aí foi. Meu primeiro contrato, subi em 69. Mas eu subi em 69 porque eu achei... Deus mostra 2, 3, 5 caminhos que eu acho assim. Sim, perfeito. São 5 dedos, eu acho que tem 5 caminhos ali para você escolher. Eu escolhi jogar futebol.
né? Então, quando foi uma época que eu subi com 19 anos, para eu subir com 19 anos, com 16, eu assisti os treinos do Atlético, os treinos do Tostão. E um dia, tinha de fazer uma mudança, o Orlando Fantoni, estava vendo eu e o Baiano na arquibancada. E falou assim, aqueles dois meninos da categoria inferiores, falava assim, né? Chama os dois lá. Aí chama. Ô Magrez, joga de quê? Eu era muito magro, né? Joga no meio de campo. Pega a chuteira lá, porque você vai treinar aqui. E você, Baiano, sou atacante, vai lá pegar. E com isso, Tostão foi me conhecendo. Não é que eu fui conhecendo Tostão. Eles foram me conhecendo. Que garoto bom de bola e tal. Quem que é esse moleque aí? E foi assim, sabe? Aí eu subi com o Gesto dos Santos. Aí veio o contrato. Levei o contrato feliz, já estava assinado, mas eu queria uma casa em Teoflotone, dos meus pais, né? E o Felício Brandi achou aquilo uma coisa fora de série, porque todo jogador pegava luvas. Luvas é dinheiro na mão, tá? Carro. E eu optei por uma casa para meus pais, né, Teoflotone. Com isso, Felício ficou doido comigo. Achou minha atitude de um homem, assim, ele falou, nossa, bacana, você é um bom filho. Eu vou mandar um corretor lá olhar essa casa. Não, já tem a casa, muito obrigado, eu só quero o dinheiro. Aí me deram o dinheiro, viajei de ônibus com o dinheiro todo. Compramos a casa, voltei. Esse foi o meu primeiro contrato. Aí o Felício ficou muito doido comigo. E ele ficou mais ainda porque... Uma coisa porque da simplicidade, né, Tony? Em 71 inaugurou, tinha toca, a gente já não estava mais no Barro Preto. 71. Que inaugurou, né? Não, inaugurou em 72, mas em 71 já usava. Tinha um refeitório e tudo. E tinha um refeitório, ao eu entrar no refeitório, eu fazia uma curva e entrava. E o Geraldo da Kombi, que dirigia a Kombi, que levava tudo pro Feliz, entregava todo mundo, me chamou, falou, vem cá, por que você dá essa volta aqui? Você é espírita? Eu falei, não, eu sou católico, sou cristão. Sim. Sou cristão. O espírita também é cristão, eu falei com ele. Por quê? Claro. Por quê? Ele falou assim, não, porque você tem uma mania que você, em vez de você... Um ritual, é né? um ritual. Em vez de você pisar no tapete, você dá uma volta. Eu falei assim, aquele tapete tem o escudo do Cruzeiro. Uau. Eu jogo no Cruzeiro. Como é que eu vou pisar no escudo? Como é que eu vou pisar no escudo do clube que eu visto? A manta, um manto sagrado. Aquilo ele ficou boca aberto. Eu sei que ele tirou. Nunca mais teve. Só que o Feliz soube e me chamou lá na Orion. Fábricas de massa Orion, lá em Contagem. Aí eu fui lá, ele me perguntou, vem cá, você sabe que aquele tapete virou um quadro, né? Por causa de você. Eu nunca pensei nisso, Tony. É mesmo, como é que eu vou pisar no escudo de um clube que eu jogo? Não pode ser tapete. Aí ele me elogiou. Eu pensei que fosse ter um aumento, mas não teve. Mas eu fiquei muito feliz pela ele ter lembrado disso. Detalhe. E umas coisas pequenas. Eu sempre procurei. Se o treino é 8, 15 para as 8, eu chegava, já estava lá dentro e tal. Sempre a disciplina. Isso que eu ia te perguntar, Tony. Você percebe assim que. Vamos tentar separar um pouco aqui. Existe a disciplina natural, que é o legado dos pais, a educação que você recebeu. É aquilo que eu falei. Você já viu seu pai fazer isso? Exemplo, né? E essa disciplina, ela tem uma ênfase profissional. Sim. Mas o mais importante é o legado, é a história, é aquilo que você aprendeu com seus pais. Exatamente. Mas ali já nasceu uma visão, estou no time de futebol, então deixa eu levar a sério, deixa eu ser realmente atleta. Atleta. Né? Foi a minha meta e graças a Deus eu consegui, né? Porque tem o boleiro, o jogador e o atleta. Eu lembro que chegavam os jornais em 70, na concentração, chegavam os jornais Estado de Minas, vários jornais. Os jogadores mesmo pegavam logo a página de esporte. E eu observava, o Tostão pegava a parte de cultura, de política, para depois... Diferenciado. Eu fui vendo aquilo. Meu Deus. Fui vendo aquilo me... Essa história se dá um corte sensacional. Não, meus olhos... Quem é cruzeirense? Meus olhos me educaram naquela hora, porque todo mundo brigavam para ver a parte de esporte. Eu ficava olhando assim, brigava. Aí Tostão mal, calma. Ia lá, pegava a parte de cultura, esporte, dava... Toninho, quer dar uma lida? Aí eu comecei a ler. Política. Tinha gente ali no meio que não sabia o que era salário mínimo. Não sabia. Era muito limitado. Então eu aprendi muito vendo. Sim. E depois, para eu fazer alguma coisa, eu teria de ver.
Então foi isso. É o que a gente chama do mentor. Você tem Exato. o Tostão como um mentor. Sim, foi meu padrinho de casamento, uma Na pessoa. prática, né? Na teoria e na prática, né? Exatamente. Então foi assim, 19 anos, 20. Depois chega o Tele que chegou a dar a declaração que queria. O sonho dele era que eu jogasse no Atlético e tal. Ele gostava muito de mim, o Tele. E aí Ele, sabe por quê? Que ele falava? Que eu parecia com ele. Magrelo. O perfil e a bola, né? Sim, sim. Não errava passe, cabeça erguida, sempre. 1-2, né? 1-2, ou um é. Exatamente. Padrão Zé Carlos. Né? Eu e Zé Carlos, nós dois. Porque sobre isso. Você perder a linha aí. O Strick tava dando o treino, uma hora ele apelou, ele parou assim, Toninho e Zé Carlos. Vocês podem dar 2 toques, pelo amor de Deus, pra vocês terem um toque. Não precisa se livrar da bola, não, entre aspas. Né? Só que então, livrar da bola não é categoria, não é inteligência, senão rifar a bola. Porque um toque é muito importante. Um toque você desarma o adversário. Porque sabe o que o adversário espera? Que você vai dominar a bola, que ele vai chegar junto. Isso não acontecendo, ele perde a corrida, a caminhada e tal. Então eu sempre assim, o futsal me ensinou isso, né? Isso me ensinou. É interessante, né, Toninho? Eu quero que você continue esse ponto aí, mas eu vou voltar nesse ponto aí. Como que... Primeiro, há muitos anos que eu não tenho uma entrevista no nível assim que eu gostar. A gente tá aqui, é um bate-papo. O linguajar muito bom. Isso aqui é gostoso porque, como eu disse, aqui não importa se alguém tá seguindo, se alguém tá acompanhando. Tá aqui a produção nossa de olho ali. Aqui é para ficar na história, para fazer cortes, nós publicarmos e fazer recortes para as palestras. Aqui não vamos falar de coisas muito interessantes ainda, mas esse conteúdo aqui é para edificar a vida do atleta. Sim. Esse é o ponto principal. Continua, Toninho, por favor. Eu quero que você volte ao Tele Santana de novo. Aí, na década de 70, a Copa do Mundo antes, teve um amistoso, Cruzeiro e Botafogo, eu joguei, e o Tele foi convidado para uma emissora. Tinha muito disso, o técnico não tá trabalhando, não vai jogar, uma emissora convidar para comentarista, né? Perfeito. E Tele foi convidado, eu não sabia, de uma emissora aí. Aí acabou o jogo, nós ganhamos de 2-1. Eu tô passando, tá, eu e Baiano, Baiano quem foi, gente? Darcy Menezes, né? Tá passando assim, o Darcy acelerou, vim mais lento um pouquinho, arrumando minha mochila. Aí vem Tele e Nelson Campos. Nelson Campos era o presidente naquela época, do Clube Atlético Mineiro, né? Aí o Tele olhou pra mim e falou assim, eu, Toninho? Professor, pô, você parece mais comigo, para lá no alto eu tava vendo, eu tava comentando o jogo, e olha aqui, você joga igual como eu jogava, rapaz. Eu tô te vendo. Você parece muito comigo. Você é de onde? Isso é um elogio que se tivesse nos tempos atuais, você gravaria, colocava em todas as mídias possíveis, fazer o troféu e falar. E ele foi uma piada, ele fez uma piada até, que ele falou assim, você é de onde? Teoflotone. Como ele falou que eu parecia muito com ele, falou assim, eu já tive muito em Teoflotone, hein? Eu falei, não, isso aí não, Tele. Aí você não. Filho não, pelo amor de Deus, ele riu, viu? Ele riu, me abraçou, falou assim, olha aqui, ó, você quer ir pro Atlético? Essa é ótima. Você quer ir pro Atlético? Sim, quero. Ele falou, Piazza não vai dar abertura pra você. Então, eu quero você no Atlético. Aí é duro. Eu quero você no Atlético e o Nelson Campos concorda. Tá bom, tá. Você mora onde? Na Avenida Amazonas, 1696, é a concentração nossa. Ele falou, vou passar lá amanhã, tá? Tá bom. Aí, de fato, ele passou com o carrão. Aí o porteiro, o segurança, falou, Toninho, eu não sei não, mas eu acho que o Tele tá ali no carro, tá te chamando. Aí eu fui. Entrei, dei uma volta, subi uma... Deu um friozinho na barriga na hora, não? Subi uma Amazonas, ele, o presidente e o motorista, né? Pôs o carro assim e falou assim, olha, você vai ser emprestado para o Nacional de Manaus, mas você nem viajar vai. Seu passe vai ser estipulado, o Atlético vai passar o dinheiro e você, em vez de ir para lá, você vai apresentar no Atlético. Tá bom? Então tá bom. Você vai jogar comigo, você tem futuro comigo. Eu gosto do seu futebol. Não faz falta, antecipa bem, tem visão de jogo. E é magrelo, não é forte, não é gordo. Aí eu ri. Cheguei e nem dormi, né? Aí os baianos falaram assim, o que foi, Toninho, que você tá... Rapaz, eu acho que eu vou pro Atlético. Pra que eu fui falar pro baiano isso? Como assim? Entregou o maior rival, o Atlético, o Cruzeiro não vem de jeito nenhum. Não, vou emprestar pro Nacional de Manaus. Em vez de fazer uma ponte, nem vou. O Atlético dá o dinheiro, eu vou pro Atlético.
Ele falou, nossa, rapaz, lá você vai jogar. O Tele falou isso com você? Falou, tá bom. E logo com que Comentei com o Baiano. O Baiano vai ao dentista, Ah, comenta com o dentista que é cruzeirense, doutor Ari, eu acho. Boca Grande. Aí eu falei assim, como o Toninho vai? Ah, ele vai fazer uma ponte. Acho que é ponte que me fala. Baiano era um pouco limitado. Coitado. Literal. Ele vai, eu só sei que ele vai e não vai. Desse jeito que ele falou, ele vai e não vai. Nisso eles falam com o Fulete, que a esposa do Fulete já tratava com esse dentista, falou com a esposa do Fulete, falou com o Fulete, aí me chamaram lá na garagem do Fulete, que ele tinha uma linha de ônibus, né, na Avenida Afonso Pena. Aí cheguei lá, seu Fulete, Toninho, que palhaçada é essa de Atlético? Eu não estou sabendo. Não, eu estou sabendo, o Baiano já falou. O que é isso? Não, aí eu contei isso. Eu falei, não, você não vai sair daqui. Vou te dar um exemplo. No dia que você sair de algum lugar, saia pela porta da frente. Uau. Eu aprendi. Falei, não, o senhor tem razão. Não faça esse tipo de jogo, não. Futebol é muito sujo, é muito, mas não quero, você não tem esse perfil. E eu não vou te vender pro Atlético, mas nunca, nem que você tiver de muleta. Uau. Aí voltei, aumentaram meu salário e tudo. Tive com o Tele, pedi para o Tele, não deu certo. Claro, o Cruzeiro não vai abrir nunca. Isso foi em 70. E na verdade, se você me permite uma conclusão aqui, o Tele no fundo ele já sabia, mas acho que era o desejo de tê-lo tão foi grande. Mas não parou aí. Aí depois ele foi para São Paulo. Quando ele foi para São Paulo, eu já tinha parado. Ele queria que eu fosse trabalhar com São Paulo com ele, mas eu abandonei minha carreira em 78, 79 encerrei, e eu não queria mexer com futebol mais. Aí foi passando. De repente, eu procuro o Tele, falei, Tele, eu estou querendo seguir uma carreira de técnico. Eu estava trabalhando na Secretaria de Esporte, num programa Curumim, um programa muito interessante que nós criamos. O garoto tem alimentação, tem reforço escolar e tem esporte. Uau. É um tripé que é a base de tudo. Perfeito. Eu montei esse projeto junto com o João Pinto Ribeiro. Hoje, né, Isso, como falta. Investir nisso, né? E o João Pinto me colocou eu como gestor geral. Tudo você pode. Fui no SEASA, fizemos um convênio bom de verduras, legumes. Não aqueles perecíveis, não. Pegar uma boa qualidade. E fizemos um trabalho bom. Mas eu estava querendo mexer com futebol. Tá no sangue, né, Toninho? Tava ali latente. Aí eu fui ser técnico da base do Cruzeiro. Fiquei um bom tempo. Uau. Quando eu conheci a Dilson Batista. A Dilson tinha fraturado a perna e ficava assistindo o treino da base. Foi na primeira fratura ou foi na segunda? Foi na primeira. Porque a segunda foi no Colo-Colo, se falha a memória. Foi a primeira. Então, mas para eu conseguir a minha carreira de treinador, eu procurei o Tele. E ele falou, Toninho, igual ele falou, começa na categoria de base, que lá você vai aprender. Aí, de fato, eu aprendi muita coisa. E outra coisa, dia de jogo, as mãos do técnico se encontram atadas. Uau. Quem vai decidir são eles. Não adianta você ficar na beira do campo fazendo assim, que aquilo é ridículo. Mais um corte aqui, Toninho, isso é para os técnicos, né? Ouçam isso de novo. Toninho, repete essa, por favor, porque essa aí... Não adianta aquela... ficar fazendo aquele showman, né? Vem cá, faz isso. Tem uns que fazem assim, ó. Grita, briga. Quem vai entender isso? Aí, falou assim, a bola parada, Toninho, você puxa o jogador. E manda a mensagem, fala, olha, tá caindo nas costas de fulano. Não deixa o 8 sair jogando não, que ele é muito bom. Marcação. O cara ia. Agora eu não ficava ali na beirada do campo, faz assim. Não. Você não entende nada. Mímica, né? Aí isso foi passando o ano, passando. Quem me coloca no América, na Escola Internacional do América, que foi criada? Tele Santana. Eu tô lá treinando e tal, dando meus treinos, tava no Mamoré. Aí voltei, vim para Belo Horizonte, Mato de Minas. Aí o Tele foi convidado para assumir a direção geral da Escola Internacional do América. Gente, foi a primeira escola internacional no Brasil que o América fez. O América é uma grandeza. E, nossa... É interessante isso que você falou, né, Toninho? Aí, não tem a dimensão não tem, que era o América, isso até aquela época, né? Que foi Deca campeão. 91, mais ou menos, fez isso. E que é até hoje, né? Porque hoje tem a América tem uma estrutura. Eu admiro. Eu sou muito grato ao América. Aí me chamaram o Salum
Nisso, quando o Tele queria um técnico, eles indicaram uns 3. O Tele falou, não, eu quero, traz o Toninho Almeida. Aí o Salum me ligou, fiz o contrato. Um Salum, que legal. Fiz o contrato e começamos a treinar. Italiano, seleção da Itália, times, impressionante. Intercâmbio. Intercâmbio. É uma seleção da base. Arábia, E o qual a Vantui. faixa de idade? Essa depois mudou. Foi time profissional. Sim. Não já da Itália, da Arábia. O Vantui Rodrigues. Exatamente. Quatro zagueiro. Muito bom. E um bom caráter. Getúlio, se eu falho a memória. Lateral direito era Getúlio e Humberto Monteiro era lateral direito. Eu sei que montaram o esquema. O Tele falou, não, eu quero Toninho Almeida como técnico no campo. Eu vou ser o diretor, só isso que eu quero. Mas eles tentaram, de repente me chamaram, falaram, o afilhado do Tele, não tem jeito não, vamos acertar com você e tal. Eu falei, qual é a função? Vamos conversar com o Tele, tem uma reunião. Aí o Tele falou assim, como eu não tive o privilégio de te orientar, vou te orientar fora de campo. Você vai ser o técnico e você é o diretor, coordenador geral. Um curso de técnico da CBF. Exatamente. Online, rápido. Aí o Tele, com aquela sabedoria dele, começou a conversar comigo. A primeira coisa, que eu já até comentei num programa que eu fui, ele falou assim, Tony, a primeira coisa que você tem de aprender, como é que você arma seu time contra um escanteio? O escanteio contra seu time, não é a seu favor, é contra. Como é que você arma? Eu falei, Tele, você sabe que futebol tem matemática, né? Eu falei, sei, claro. Uau. Então vamos lá. Eu falei, eu coloco um no primeiro pau da trave, outro no segundo, põe os dois ali na rebarba, se sobrar um rebote. Uhum. E falou assim, tudo bem, então eu vou simplificar. Um escanteio contra seu time, você vai colocar. Aprende aí, pessoal. Ou você aprenda. Você vai colocar. Tele Santana. Você vai colocar um jogador na ponta, o escanteio contra seu time. Uhum. Um na ponta, um no meio e outro na esquerda. Desenhei aqui, né? São 3, não é, Tony? Sim. Esses 3 vão ser marcados pelo adversário com 4, porque sempre tem uma sobra. Não vai ser 3 marcando 3. Uhum. Vai ser 4. Você é bom de matemática, Tony? Eu vejo ele falando comigo assim. Eu falei, sou. Então vamos lá. 4. Com o goleiro deles, 5. Com o batedor, 6. 11 mais 6 é quanto? 5. Eles vão ter 5 na área para fazer o gol e você vai ter 8 para tirar. Defensores. Uau. Toninho, matemática. Pura. Aquilo eu levei para o campo. E fui nas palestras, fui colocando, mas hoje você vê, tudo é errado. 20 jogadores no escanteio, um abarrando. Não, um agarrando o outro, porque o juiz ele não dá o amarelo. Porque no dia que começar a dar o amarelo, vai acabar isso. Aí fica 20. Teve um atacante que fez um gol contra, porque ele não tinha nada de estar lá. Porque o que acontece com o atacante quando ele volta para ajudar? É o de sempre, impressionante. Ele leva os 2 zagueiros? Sim. Você acha que os 2 zagueiros vão ficar lá parados marcando quem? Vou marcar quem? Vou ficar parado. Ele tá lá e também vou. Oportunidade de gol, chance de gol, óbvio. O futebol é simples, o difícil é jogar fácil. Engraçado. E as pessoas complicam as coisas, sabe? Meu pai falava isso também. É só dar um corte rápido aqui. Meu pai foi juiz de futebol durante muitos anos, né? Desde meus 6 anos. Te contei essa história. Não vou entrar no cenário aqui agora. Na palestra nós vamos falar sobre isso também, do Toninho. Vamos fazer uma palestra junto aí que vai ser top. Aguardem. E meu pai falava exatamente essa frase. Os jogadores complicam demais a vida deles e dos técnicos. Isso mesmo. E ele, que eu admirava muito, meu pai era o Strick. O melhor técnico que eu tive. E todos os os demais, Francisco ele é o melhor juiz do futebol. Ele foi da época da Copa. Vou fazer uma homenagem ao meu pai aqui, me perdoe, tá? Roubar o Toninho aqui, tá? Foi na época da Copa Arizona, Toninho. 3 anos consecutivos, o melhor árbitro de futebol. Ele é da época do Silvio Davi? Sim. Joaquim Gonçalves? Também. Todos eles ele deu apitaram. aula para vários técnicos do futebol. Né? Inclusive, se eu falo memória, com o Márcio Rezende de Freitas, né? Márcio Rezende de Freitas. Foi aluno dele. Então, meu pai falava uma coisa que você citou aí, que é muito interessante. Que primeiro, você citou, a questão do técnico. Joga mais, como você Tele falou, boquinha fechada, né? Segundo, o agarra-agarra.
Nossa Meu pai, ele era odiado por muitos técnicos por causa que ele marcava. Ele dava pênalti e marcava. Ele falava, Tentava. jogador joga com os pés. Com os pés. E ele falava, o Tele Santana falava isso, de certa forma, de forma diferente, e o Strick falava, jogador que é bom é postura, posicionamento e desloca, sai do espaço e acha a bola. O melhor técnico que eu tive foi o Strick. Desculpa, continue aí, que eu fazia questão de citar isso. Aí eu, dessa matemática, dessa aula de aritmética, que hoje há anos que é matemática, né? Eu aprendi. E outra coisa, ele falou assim, dia de jogo, Tony, as minhas mãos, elas estão atadas. E não depende de mim. Não depende, eu vou bater pênalti. Então, de vez em quando, mando uma mensagem, falo, ou quando tem um intervalo assim, atendendo algum jogador machucado, eu vou e converso com o jogador que está machucado na volta dele. Aí sim ganha jogo, mas aquelas coreografias ridículas, aquilo ali não leva a nada. Espetáculo pirotécnico, né, Tony? E o futebol foi sempre ligado na minha vida. Então eu aprendi. Porque eu não sou contra o técnico teórico. Jamais, a teoria é muito importante. Sim. Mas o Albert Einstein, o cientista, ele mesmo acaba. Ele fala que mais cedo ou mais tarde a teoria será assassinada pela experiência. Isso aí não tenho dúvida. Agora, se você colocar os dois, que beleza. Sabe, a teoria e a experiência seria isso é muito bom. Eu tive bons técnicos. Tive técnico nervoso, que a gente, no campo, assim, eu e Batata, olhava para ele nervoso, gesticulando, falando. Assim, Batata, né? Aí o Batata, Batata falava assim comigo, ele me chamava Toniquinho, olha lá, Toniquinho, vai ter um infarto. O que ele quer, gente? O Roberto Batata, ele era hilário. Assim, meu amigo, nossa, nós começamos juntos, né? Na base, jogamos juntos. Jogamos juntos, eu e Batata ficamos no quarto juntos. A morte dele foi em 76, é isso? Foi em maio de 76. Meu pai comprava revista Placar, Tony. Eu lembro que meu pai chegou, filho, notícia ruim pra te dar. Eu tinha 7 anos de idade. Ele pegou a revista Roberto Placar, Batata, colecionava, aí me chamava de garoto Placar, que eu era barrigudinho, tinha uma capa da revista Placar, quem é da época sabe. Barrigudinho, o garoto Placar. Até os amigos do meu pai chamava de garoto Placar, porque era desse jeito. Barrigudinho, baixinho, cabelo igualzinho. Ele mostrou a capa da revista, ó, um Opala, um acidente com um Opala, se não falha a memória. Não, ele tinha um carro, Carmangui, será? É um carro esporte. E ele morreu. Eu chorei naquela época. Dormiu no volante. Chorei, né? Ele tinha voltado da Libertadores. Não, né? Ele trouxe uma roupa, uma camisa para mim, que eu fui com minha esposa ver a Denise, a viúva, e ela falou, Toninho, essa camisa aqui ele tinha separado para você. Uma camisa de malha bonita. Nós começamos juntos, né? Você lembra aquela história que é maravilhosa. Você lembra a época que teve que deu, não sei se faleceu, Ananias e Luiz Fábio, aquela confusão, a mudança de nome no futebol? Tenho lembrança, meu pai falou sobre porque quando eu cheguei para o Cruzeiro também, teve uma pessoa que ensinou a diminuir a minha idade, passar para 52 que eu nasci. Eu sou de 50. Sim. E eu falei, não, eu não vou mudar não. Fazer um gato ali. E esse menino, que era o Ananias, ele passou da idade, ele foi aproveitar, passou no teste, mas tinha 2 anos a mais, não tinha como ser aproveitado. Aí eles diminuíram a idade e trocaram o nome, uma confusão danada, que depois isso ficou público, estou falando aqui porque hoje claro. Já foi aberto isso, mas antigamente a gente sofria com isso, já sabia um dia vai estourar. Sim. Então a mentalidade, como é que pode? Propor uma pessoa de 15 ou 17 anos, diminui a sua idade aqui que eu te contrato. Umas coisas que... Falta de moral, falta de ética. Eu não vou dizer quem, porque é muito complicado. Então, Batata, a ligação que eu tinha com Batata foi enorme. E um jogo também que ele escorou uma bola de peito para mim. Se vocês entrarem no Google, em 72, Cruzeiro e Inter. Cruzeiro e Inter, eu fiz um gol de fora da área. Ele dá o passe de um peito, aí ele amortece a bola para mim de fora da área. Foi um jogo do Mineirão? Foi no Mineirão, 1-1, em 72. Porque meu pai bandeirou um jogo Cruzeiro Inter. Será que foi em 72. Quem sabe, na súmula tem tudo, a arbitragem, né? Vou pesquisar isso aí depois. Tem tudo. Vou pesquisar isso. Então a gente era muito unido, eu e Batata, a gente era... E nós dois tínhamos uma mania, quando chegava jogador novo, que apresentava, a gente chamava lá pro quarto para conversar, que a gente gostava de dormir com a pessoa conversando. Você apagava. Aí de repente o cara saía lá, o jogador, o Ananias, falava, poxa, gente,
Batata, o Toninho chama a gente pra conversar, de repente eles dormem. Aí eles começam a rir, e os dois gostam de ouvir um assunto pra dormir, mano. Senão A era historinha, sempre, né? sempre uma É o piada. trauma de infância, né? Vou te falar, o futebol me deu muita coisa, principalmente amizade, experiência, visão. O esporte é tudo na vida, né? Lembra que eu te falei aquela vez o esporte ele tá tão. É uma analogia que eu faço, interessante, Sim, sobre a modalidade individual, né? A natação. sim. Depende só do Eu nadador, né? gostei dessa. Ouça essa aí, pessoal. Depende só do nadador. Eu vou anotar isso aqui que eu quero incluir isso numa palestra minha. E a vida aqui fora tem momentos que vai depender só de mim. Ninguém pode dar palpite, pode falar para você, mas eu que vou decidir. É o nadador. Sim. É igual o Aquela tomada de decisão. Exato, igual o futebol de campo, futsal ali tem troca de favores. Um desarma, entrega, o outro faz gol, um defende. E uma mesa uma reunião numa empresa que tem 10 empresários, ou 10 funcionários, ou gestor, todo mundo ali, trocando ideia. O que é aquilo? Um futebol de coletivo. Um futebol. É um futsal, desarma, entrega. É uma troca. Um domina a bola e passa a bola redonda Gente, pro outro. o esporte, se todo pai, todos os pais tivessem essa visão, vou pôr meu filho numa modalidade individual, jiu-jitsu, tênis de mesa, natação, o que você quiser, e uma coletiva, handebol, vôlei, basquete, futsal. Muito bom Seria muito isso. bom, porque Muito bom. isso é aqui fora do mundo, né? Isso é uma lição para mim, Isso é real. confesso. Muito bom ouvir isso, Toninho. E mais um pouquinho aqui, Toninho. A questão do Batata, ela era resenha. Ah, Assim, como que foi naquela época? Quer dizer, você ficou arrasado. O cara era parceirão, ia morrer no acidente de carro, que foi um choque para todo mundo. Voltando ao que eu disse aqui, eu era uma criança, eu chorei. Papai, puxa, Cruzeiro, campeão Libertadores, Batata, aquela coisa toda. Pai, ele ia jogar e eu adorava, porque eu achava. 26 anos, né? Poxa, a Batata, eu achava engraçado o Roberto Batata. E criança criança é literal. O pensamento de criança, a emoção dela é aquilo. Eu imaginava um Batata, eram umas coisas de criança, né? Meu pai morria de rir. Não, E o maior gozador. imagina. O Batata, ele jogava a gasolina e depois mandava um cara jogar o fósforo, tipo assim, ele jogava e saía. Não, mandava lá. Moleque. Malandro demais. Morria de rir. Ele era um cara tão puro, tão bom, que eu morava na concentração. E os nossos jogos eram pela manhã, no Barro Preto. Acabava o jogo, ele falou assim: Toninho, não vai almoçar na concentração todo dia lá, você vai almoçar lá, almoço família, vai almoçar com meu pai e minha mãe pra você conhecer. Que bonito. E virei filho deles. Filho. Todo domingo eu ia lá. Adotivo. Que incrível. Mas 76 foi um ano dessa perda, né? Sim. Do Batata, mas foi o pior ano da minha vida. Um dos piores, né? 78 foi Fala mais ruim, sobre mas isso aí, 76 que foi o seguinte: eu não renovei o contrato Sim. e eles me emprestaram para o Americano de Campos. Aí eu joguei no Americano 5 partidas. Tive uma ruptura total do ligamento do joelho. Imagina isso em 78. Recurso zero. Nossa senhora, aí acabou comigo. Acabou com a carreira. Praticamente. Aí eu fiquei doutor Ronaldo Nazaré, voltava, de repente tinha uma contusão. Foi um ano atípico. Só que o Inter me queria. Sim. E o Cruzeiro não quis. O Inter e o Atlético. Estavam querendo, né? O tempo todo ficou tentando roubar o Toninho, né? E o Felício. Mas não deu, não. E o Felício, ele não vendia. Aí surgiu o Vila Nova de Goiânia, de Goiás. Como eu morei em Ceres, eu tive um pouco de infância em Ceres, 6 anos em Ceres, que é próximo a Goiânia, e tenho um irmão que morava em Goiânia e tudo. Eu falei assim, olha, do Vila Nova eu quero. O Barbatana era o técnico na época e falou: Toninho, o Vila Nova o Goiás está querendo te levar. Você vai? Eu falei: não, vou ficar por aqui. O Tostão tá olhando o Vasco para mim, alguma coisa assim. O que acontecia? Os times de porte maior, o Inter, o Vasco e o Atlético, o Felício não vendia. Surgiu o Vila Nova de Goiânia. Ele achou, Vila Nova de Goiânia é um time pequeno, mas não é pequeno. Na nossa visão. Na nossa visão, mas é uma grandeza, é uma torcida, é a maior torcida. O Vila é fantástico. Eu não tinha essa noção.
E eu sou grato ao Vila em muitas coisas. Aí me venderam pro Vila. A época falava a palavra vender. Vender o passe. Literalmente. Me chamou, Toninho, você quer ir pro Vila? É um time. Falei assim, não, seu Felício, se eu sei que o Inter teve, o Atlético teve, o Vasco teve, mas o senhor quer me ver no Vila? Falei, não, eu quero no Vila não, rapaz, é porque lá eles estão dando a proposta melhor, você vai ganhar mais e tal. Resumo, eu fui, tinha meu irmão que morava lá, isso foi em 76, final do ano de 76. O que aconteceu? Em 77 nós fomos campeões, ganhamos o seletivo para participar do campeonato, participamos do Campeonato Brasileiro, e um torneio do governador Caiado, mas é o pai do Ronaldo. Caiado, é o pai dele. Que interessante. Outro Caiado. Ganhamos 3 títulos. E eu, de fato, era um ídolo. Até hoje eles me lembram com muito carinho. É mesmo? Aí nessa final do Chegaram jogo. hoje, pessoal. Nossa, é. Que legal. Vou na televisão. Quero isso aí, viu? Eu gravei um vídeo na televisão lá. Que é muito gostoso. Interessante. Ser um ídolo mineiro e ser de outro estado. Exatamente. São completamente distintos a população, o modo de falar. Apesar que Goiás tem aquele puxadinho do R, né? Porta, Roberto. É, alimentação. A culinária, não digo idêntica, não é quase. Aí eu fiz o contrato, esses 3 títulos, fantástico, né? O que aconteceu? O Orlando Fantoni, que me conheceu e foi meu técnico, era o técnico do Vasco. Sim. Então eles fizeram o marketing na época, relações públicas se falava, né? Marketing. Pelo seguinte, o Vila daria as faixas de campeão pro Vasco, os jogadores, né? Faixa de campeão. E o Vasco dava a faixa de campeão pra gente, num amistoso, no Serra Dourada. Uma ideia bonita. Lotou o estádio. Sim. Aí foi 0-0 até. Eu entreguei a faixa até pro Mário Sérgio, um volante, se não me engano, Mário Sérgio. Acho que é magrinho, bom de bola. Aí, acabou o jogo, veio o Orlando Fantoni, me abraçou, falou assim, pô, rapaz, você é um ídolo aqui, eu tô sabendo, mas é pena pro Vila que eu vou tirar daqui, tá? Que eu tô precisando de um jogador da sua qualidade. Tá assim, no campo. No meio no campo, clima do jogo. Depois que acabou o jogo, né? Pós-jogo, né? E você quer ir pro Vasco? Eu falei, claro, eu quero ir, mas eu tô muito bem aqui. Pergunta, né? Quem é que ele quer? Porque uma resposta pode ser perigosa. Eu falei, claro que eu quero ir, porque o Vila, você tá honrando essa camisa. Exatamente. Eu falei assim, é uma boa pedida. Momento ali, eu falei assim com ele. Ídolo do Vila. Eu falei assim, é uma boa ideia, mas vamos conversar. Aí, tô quieto, no outro dia, falei, o presidente era Cleômedes Reis. Eu fui lá, doutor Cleômedes, o senhor vai me emprestar pro Vasco, vender alguma coisa? Ele falou assim, não, você vai ficar aqui. Nunca. Primeiro, Toninho, você é um ídolo nosso. Nunca teve 3 conquistas aqui, você mais de 80 partidas, você sempre dando exemplo aqui, fez um golaço contra o nosso maior rival, o Goiás. Nos deu o título praticamente. O Atlético Cruzeiro deles, né, Toninho? Então não tem jeito. E outra coisa, vou te falar. Tem uma cláusula no seu contrato que durante 3 anos você não pode ser vendido para time nenhum, exceto o Cruzeiro. Eu falei, mas quem pôs isso, filho? Isso, Brandi. Mas não só aceitou isso? Como é que você... não tive jeito, Toninho. A gente tava te querendo. Sim. Então... Ele amarrou. Ele tinha medo de eu ir para Atlético. Não sei o que. Felícia. Mais uma vez, não, Felício para mim foi um dos maiores presidentes. Ele é muito um jeito dele. Ele sabe. Sabedoria danada. Ele com raiva, ele ria. Meu pai falava isso comigo. A raiva, meu filho, você tenha muito cuidado com ela. Além de ser uma péssima conselheira, eu aprendi assim, ela acaba. Gostei e ela acaba e você fica com as palavras aí que você mandou aí pro outro. Muito equilíbrio. O Felício Brandes para mim foi fantástico. Eu não culpo. Eu acho que a paixão, o amor que ele tinha pelo clube. Eu não sei como ele se sentiu com a saída do Nelinho, né? Que foi pro Atlético, aquela confusão, né? Sim. Eu já estava distante. Mas o futebol foi esse. Agora, o futebol para mim foi a minha segunda casa. Eu tenho essa imagem. Segunda família. A segunda família, segundo lugar que eu passei mais tempo dentro dela do que fora, né? Tony, ainda só voltando um pouquinho do Vila Nova aqui, como é que foi para você assim essa recepção? Porque para um jogador de futebol, você tá no Cruzeiro, um time que naquela época prateleira de cima, graças a Deus até hoje, tirando o momento crítico aí, né?
como que foi na sua mente, sair de Minas e ir para lá, essa adaptação? Só de curiosidade. É. Você brilhou lá porque para você era mais um time e resolvia-se dentro do campo. Exato. Você deu conta. Mas e como que foi assim, essa torcida apaixonada, que você já falou, como é que foi essa adaptação? A adaptação é o seguinte, você sendo transferido, você individualmente falando, só você, é uma coisa. Mas você leva uma mulher, uma esposa grávida e uma criança de 3 anos. Aí pesa bastante. Você tem que saber um apartamento, um local bom, um ambiente bom. Perfeito. Isso pensei muito, né? Sim, sim. Eu sei que para você ter uma noção do que é o Vila, na apresentação nossa tinha 4.000 torcedores no estádio Naquela época. do Vila, naquela época. 4.000. O estádio lotado para ver eu, Humberto Top. Ramos. Muito. Eu tenho isso gravado no no Instagram, se puxar lá, você Uau, tem. essa eu quero depois eu ver. Torcida do Vila enche o Oba, que é o nome do campo lá. Está. Então eu fiquei perplexo com aquilo. Falei, gente, aí de repente Isso dá uma ganhei. massageada no Não, ego, né? eu fiz um gol aos 42 minutos. Não, nós estávamos perdendo de 2-0. Por isso que eu acho que eu prefiro trabalhar com atleta do que com boleiro. Perfeito. O atleta é muito importante. Ouça essa aí. O atleta, dá um exemplo agora. Cristiano Ronaldo. 40 anos Eu de ia idade. entrar nesse papo Não, aí, 40 que anos de você idade. adiantou a bola. Não sei se ele foi expulso, tem o Belfort Duarte na época. Então, mas um jogador altamente gosta dele, trata dele e respeita o contrato. Se você me perguntar, é meu ídolo. Depois de Pelé foi para mim um exemplo Sim, de. sim. Ele Pelé a gente não comenta, deixa ele quieto. é Então eu outro nível. fiz um gol aos 42. Nós estávamos perdendo o Goiás, o estádio lotado, 60 mil pessoas. Naquela época os estádios, Toninho. Lotado e Saía tal. gente pelo ladrão, como se diz. Nossa Senhora, então, 60. 2-0 O Mineirão perdendo. lotado hoje. Serra Dourada é um campo muito bonito. Voltamos pro campo assim, cabisbaixo, pro vestiário. E o técnico, muito A nossa nervoso. produção é sensacional, Toninho. Essa aí, ó. Ah, que clássico meu aí, Deus. Goiás. Formiga lá. Eu sou o primeiro ali. Que O sensacional. outro é o Roberto Oliveira. Pastoril, que é um grande Jorge. Show jogador. de bola. Você é 10, cara. Jorge, Obrigado, aqui a produção aqui foi lá, já achou, já. Se você achar um Demais. bilhete depois, eu vou ficar. Eu vi isso aí, mas eu te confesso que eu não é muito rico, tá, pessoal? Entra depois aí. Aí, esse jogo 2-0, primeiro Segue. tempo, né? Uma loucura e tal. O treinador nervoso. Falei, É elegância com a bola, meu Deus. Aí eu peguei e falei assim: olha, se nós não marcarmos a saída de bola, nós vamos perder demais, de 3, de 4, de 5. Sim. Humberto, você tem de marcar o Pastoril, onde ele for. Se você só sai do Pastoril quando a bola estiver com o Vila, com a gente, tá bom? Tá. Fizemos isso. E o técnico ficou me olhando e falou assim: tudo que eu ia falar, você falou, né? Ele foi muito esperto, né? Aí, Milionário. 2-2 aos Diário aqui. 2-2 aos 42 minutos. Tem um mini-corner. Você sabe o que é mini-corner? É uma falta. Tem que aprender. Que é no escanteio, que não é escanteio, mas é ali próximo. Sim, sim. Ah, É perfeito. mini-corner. Mini-corner. Perfeito. E eu não sou de ir na área de cabecear, nunca fui. E o Fernando, um zagueiro, Fernando Luiz, o Luiz Fernando, ele saiu e voltou, assim, voltando para a zaga. Eu peguei e fui. E fiquei na entrada da meia-lua, aquela meia-lua, né? Fiquei na entrada. Humberto Ramos foi e alçou a bola. E, ao alçar, eu fui quando a bola e dei um voleio. Não tão bom quanto o do Bebeto, que é Nossa. o aspecto, mas foi um gol muito bonito. Quando eu caí, eu vi a bola. Olha aí. Que coisa. Aí isso é o treino do Vila. Teve quase 6 mil pessoas Oh, 6.000 pessoas. para conhecer a Meu gente. Deus. Aí o que aconteceu? Imagina que nessa época, hoje, vem jogadores para o Atlético Cruzeiro, hoje não tem esse número de pessoas no campo esperando. Primeiro é proibido Naquela entrar, época né? tinha. Ah, tá. Imagina. Então, entender quando eu vi aos 42 minutos, Valia disso. se você for no Google, você acha esse jogo, 77, Cruzeiro, Vila Eu vou anotar essa aqui. Vila e Goiás, 3-2. Eu vi todo mundo pulando já em cima de mim, porque eu fiz o gol. Rapaz, no outro dia, pra quê? Eu fui sair para jantar com minha mulher, com minha esposa, Tentou, né? e levei minha filha de 2 anos, Aline,
E sentei numa mesa, eu tomei um chopp, que eu não gostava de tomar cervejinha depois de jogo. E o Strick dava uma cerveja pra gente depois de jogo, sabia? O Strick? Lá na Toca, se vier. Aí eu tomando a cervejinha, liberava, né? pedi uma pizza e tal, fui pagar. Aí veio o garçom, chegou, ô Toninho. Aí eu olhei e falei, que golaço, hein? Falei, você foi lá? Falei, não foi não, mas eu sei que foi um golaço. Isso é o maior presente que o jogador pode receber. Aqui, sua conta tá paga. Falei, como assim? Ele deixou esse bilhete. Aí ele escreveu, ao intelectual da vitória, Toninho Almeida, meu abraço. Doutor Freitas. Eu procurei saber, até nas relações públicas do Vila, até hoje eles não me informaram se está vivo. Quem que é essa figura? Pagou minha conta. Ao intelectual da Vitória. Isso não tem preço, né, Tony? Eu fui, às vezes eu ia no Ceasa, eles me descobriam, de repente vinha com um carrinho, abria meu porta-mala e apontou. Gente, calma, não, seu dinheiro não vale nada aqui. Vamos. Um salário indireto do jogador. Que tem maior valia. Até hoje, din-din, né? No meu livro eu coloco. Isso é maravilhoso. E sobre espiritualidade, sim, a maior que eu tive foi no Vila mesmo. E no Cruzeiro com o Roberto Batata. Mas no Vila foi interessante que nesse jogo que eu fiz o gol de perna direita, aos 42 minutos, tinha uma capela. Que a gente rezava lá. Aí o padre foi embora, todo mundo foi embora e eu fiquei. E tem uma imagem de Jesus Cristo. Sim. Com o pé. Eu chego, ponho as mãos no pé direito dele, da imagem, e peço uma oração que eu até lembro. Não é Pai Nosso, não. Foi uma oração. Foi eu falei assim, Senhor Jesus, nos ajude, que o Vila tem uma torcida enorme, tem muito tempo que ganha um título, vai ser o terceiro do nosso adversário, no Serra Dourada. Deixa eu participar disso. Eu na mão, no pé direito dele, assim. Que o juiz faça uma boa arbitragem, que não tenha briga, sim, que não haja nenhuma contusão e que a gente possa sair com muita alegria. Sim. Eu fiz o gol aos 42 com perna direita. 42 minutos. Eu nunca fui escanteio para ver rebote. E nesse jogo eu fui. Tinha que ser. Tava escrito. Então eu coloquei isso no meu livro. E a do Batata. É a fé, né, Tony? A fé removendo montanhas. A do Batata foi muito tempo depois. Eu tive um sonho, né? Sim. Interessante. Jorge, depois você coloca o Instagram aberto aí, que depois eu quero dar uma navegada aí pra te a figurinha, por favor. E eu queria ver o bilhete. Eu acho que tem um bilhete lá. Isso, eu quero ver. Meio estragadinho, mas tem. Tá valendo. Aí eu sonhei com o Roberto Batata. Não, eu sonhei com um jardim cheio de flores bonitas. Eu sozinho andando. E veio ao meu encontro Batata e Moraes. Moraes morreu também. Dois que marcaram. Aí o Batata chegou pra mim e me chamar de Toniquinho. Ô, Toniquinho. Toniquinho. Você aqui, Toniquinho? Eu falei assim, eu quero te fazer uma pergunta, Batata. Como é que é aqui? Não vou jurar que esse é mas eu tô falando o que eu vi. Claro. Eu falei assim, como é que é aqui? Ele pegou e falou assim, aqui é muito bom. Só que ele é muito exigente. Eu falei assim, ele é quem? Jesus Cristo. Sim. Por que exigente? A gente tem de chamar Senhor Jesus Cristo. Uau! Essa dá um corte para nós cristãos, né, Jorge? Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de muito tempo, depois disso, que eu passei a direcionar as minhas orações, Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é incrível. Poxa, isso aí me leva para a Bíblia, né? Eu sou cristão, né? Não. E me leva no nível de profundidade. Não, eu até emociono até hoje, porque de fato é. E de lá para cá, nunca direcionei a minha conversa com Jesus. Às vezes minha mulher morre de acendo vela, tal, conversa. Às vezes tem um lugar assim, eu vou no banheiro, sento na área ali, ajoelho, converso com Jesus. Converso com ele. É simples assim, né, Tony? Converso com ele, sempre tem solução. Jesus só quer isso de nós, né? Só um diálogo aberto. Agora, ele não quer intermediário, não quer ninguém no meio. Agora eu fico pensando, se a pessoa pede e não serve. Boa. É muito egoísmo, né? Ouça isso aí. Você tem de servir. Quem vive para não servir não serve para viver. Essa frase é demais, né? É antiga e é forte. Então esses dois aí, o Batata, eu era muito ligado com ele, né? E a mãe do Batata, ela era doida comigo, como se fosse um filho. Todo domingo,
na categoria de base, nos meus 16, 17 anos, eu almoçava lá. Isso, Toninho, é interessante o que você falou, né? O momento seu com o Batata como jogador, que, e se você for analisar, foi fundamental para sua vida, ok? Como o Moraes também e outros. Mas o pós-campo, aquele momento de amigo, de irmão, de família, olha como que isso é interessante, que te traz uma memória e um registro até mais forte do que o futebol gerou. Porque você ganhou um irmão ali, né? E a mãe do Batata perdeu o filho, mas eu não sei se hoje, consequentemente, ela não deve ser viva mais. Não, já faleceu. Né? Lalá também, o pai, seu Lalado, pai. Mas assim, ela teve um filho. Sim. Continuou um filho. Não, ela me chamava. Eu era um filho para ela. Futebol proporciona. Eu era um filho para ela. E aí, isso de alguma forma conseguiu. Eu tenho certeza disso, não tenho dúvidas disso. E voltando ao ponto que você falou aí, que interessante é essa questão do Senhor, né? Porque. Nosso Senhor Jesus Cristo. Como Batata falou, e sinceramente, eu acredito nessas situações, sabe? Assim, porque a nossa memória tem registro, e registra emoções, né? Eu, como especialista nessa área, eu falo, as emoções são registradas, né? E o nosso cérebro, nossa mente cria realmente palavras, situações. Mas no mundo espiritual, ainda é um mistério. Por mais que a teologia fala, olha, morreu, aconteceu isso, aconteceu aquilo e tudo. A questão de, respeitando a espiritualidade de cada um e o mundo espírita, né? Guardadas as devidas limitações, mas eu entendo que Jesus, quando quer falar conosco, ele fala diretamente conosco, como você disse na sua oração. De alguma forma ele te deu uma resposta ali, quando você colocou a mão ali nos pés e falou, olha, isso. Não pedir para ganhar, não pedir vitória. Olha que coisa interessante. Pedir para ninguém machucar. Você todo mundo primeiro. O árbitro. Todo mundo. Jogadores, árbitros, você semeou as bênçãos. Sim. Assim, a bondade. E colheu o quê? Colheu uma dádiva. Colheu uma bênção, que é o quê? Vou contemplar que eu pedi a sua vontade. Indireta. Exatamente. Como está escrito em Jeremias 29:11, a Bíblia diz o seguinte: eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamento não de mal, pensamento de bem, para dar um fim. Olha que interessante, para dar para você o fim que desejais. Exatamente. O que você desejava era ganhar. Deus já sabia, foi você que tem na sua cabecinha, Toninho, o que você está pensando, mas você fez o que é lindo. Pensou no próximo. Abençoou o próximo. Acredite em você, vai lá. Faça a tua parte que eu te ajudaria. Eu acreditei em mim e fui no rebote. Você foi lá e Deus te capacitou. Deus te deu o quê? Dons, talentos, capacitou. Criou o momento e a situação para que ocorresse. Sim. E te abençoou com aquele desejo que você não falou, mas ele sabia que estava no seu coração. Puxa, podíamos ganhar esse jogo. E é interessante que aí entra de novo uma parte da sua palestra muito forte, a questão do respeito. O que o Batata te ensinou, e aí um ponto que eu não citei aqui, é que Deus, eu acredito que Jesus usa pessoas. E aí eu chego, se ele tiver que usar em sonhos, ele vai usar em sonhos. Ele vai trazer a memória do seu pai e sua mãe, que você pode falar. Seu pai falaria isso. Que não seja ele falando, mas ele vai criar um cenário para usar o pai e a mãe, a pessoa que você ama, para te dar o recado. E como dizem em Hebreus, capítulo 1, fala o seguinte: Deus antigamente nos falava através dos seus profetas. Mas hoje, Hebreus capítulo 1, versículo 1, mas hoje ele nos fala diretamente através do seu filho Jesus. E Jesus é de multiformas. Ele fala de multiformas, de multimaneiras. Ele não tem uma... Jesus só fala assim. Não. Você tem que dobrar o joelhinho, rezar, orar, papapá, para ele falar. Não. Você começa com ele no banheiro, tomando banho. De uma maneira. Almoçando, jantando. Foi algo muito digno. Fechando a questão do Senhor. Nosso Senhor Jesus. De lá para cá, há muito tempo, Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é para a vida, né, Toninho? É o que um técnico, um jogador, desde a base, deve falar com o seu técnico, Senhor. Respeito. Deve falar com os mais velhos. Toninho, teve contato com o Toninho, qualquer jogador dessa época, o Senhor. Não quero que fale Senhor, tá tudo certo. Toninho, ou intimidade, tudo certo. Mas isso é princípio, né, Toninho? Isso é princípio. Mas continua, Toninho, que eu adorei ouvir essa parte aí, porque aí você já entrou num ponto que eu achei interessantíssimo, que você fez o link do que você vivenciou lá no Vila Nova, e principalmente o que eu percebi aí foi a preocupação sua com a sua família. Que um jogador, ele só pode fluir, estar bem, como você disse muito bem, não é pensar no seu próprio umbigo, é ser servo, é servir. E você estava ali contemplando as suas necessidades como jogador, mas servindo, dando o melhor para sua família, focando na sua família.
E você disse uma frase do seu podcast com o Prateleira de Cima, que eu achei maravilhoso, e essa frase é importante os jogadores aprenderem isso, principalmente da base, quando vocês se casarem, tiverem esposas, que por trás de um grande homem tem uma grande mulher. Sem dúvida nenhuma. E aí eu queria que você pudesse entrar um pouco nesse cenário também, falando um pouco da família, enfim, eu gostaria de ouvir um pouco sobre isso, a importância, você já falou comigo em off aqui, a importância que teve sua esposa, como é a minha também, deixa eu fazer um merchan aqui, né? Aliás, a RPL Advocacia, fazendo um gancho aqui, Tony, segura um pouquinho aí, disse assim, história de vida inspiradora. Tem advogados nos assistindo agora. Esse é a Advocacia RPL Rocha, é uma consultoria. Tem advogados extremamente competentes. Quem precisar fazer um merchan aqui, pode procurar. Disse assim, história de vida inspiradora. Obrigado. E diz, Toninho, você é um exemplo para todos. E algumas pessoas mandaram mensagens diretas aqui, e que se eu for ler aqui, eu vou ficar até amanhã. Mas eu vou responder depois, uma por uma. E tá gravado, e o pessoal vai poder... Eu vou tentar puxar aqui no bate-papo nosso aqui, ainda que nós temos bastante tempo aqui. Beleza? Mas imagina a época do futebol, né? Eu, como atleta, que eu nunca fui, eu sempre procurei ser atleta, né? O treino era às 8, eu estava mais cedo, eu nunca deixei, eu não dei abertura para ninguém me chamar a atenção. Mas a minha esposa foi fundamental, meus pais, a família, foi muito importante. Eu digo da seguinte forma, nessa euforia toda, eu recebi um bilhete, e depois eu vou procurar aí, ver se eu acho. Tá no seu Instagram? A doutor Thales. Eu tô respondendo aqui o Instagram. Não, pode responder. Histórico 1921. Porque ele tá falando diretamente para você, tá? Sem você perder o fio, lógico. Tá bom. É um Instagram de Histórias de 1921. É um Instagram de um grupo específico. Né? Giovanni, a pessoa. Boa tarde, Flávio Toninho, um abraço. Tá aqui mandando um oi para nós aqui, ó. Dei boa tarde pra ele aqui, Toninho. Só mandar um abraço. Boa tarde, meu amigo Giovanni. Que legal. Mandei pra ele aqui agora. Mas então, continue, por favor. Maravilha. Acabou esse jogo, essa festa. O doutor Thales pagou a despesa a mim e tal. Cheguei em casa. No outro dia, almoçando, a Marta fez a seguinte pergunta pra mim. Que você vai fazer quando você parar de futebol? O que você vai procurar? O que você vai fazer? Eu falei assim, eu tô com 26 anos, eu não pretendo parar não. Sim, mas se tiver de parar, eu falei, não sei. Não, você sabe sim. Você vai amanhã se inscrever na ESEFEGO, Escola Superior de Educação Física de Goiás, que lá vai ter vestibular para Educação Física. Fui, fiz, passei e consegui o CREF. Sou credenciado, professor de Educação Física. Qual é difícil a mulher falar isso, né? Administrar o dinheiro, alguma coisa, não. Foi visionário. Eu fui porque um dia o futebol acaba. As pernas não vão acompanhar o raciocínio. Então é hora de parar. Então foi assim. E não tenho nada contra as pessoas que... Eu vi cada lance da minha vida que é inadmissível. Por exemplo, eu vou jogar domingo no Rio, eu vou no aeroporto. Para que minha mulher vai no aeroporto despedir de mim? Se eu vou jogar domingo e volto segunda, você não pode despedir em casa. Aí ele ficava muitas esposas de jogadores, um grupo. Não achava, eu e Batata ficava olhando. Né? Nossa, poxa, forma tirava até o foco. Não, porque eu vou jogar no domingo, eu viajo no sábado, volto segunda, despedir de mim, só ficava 15 dias fora, assim mesmo. E você, sendo uma pessoa pública, você tem que ter muito cuidado. O que você veste, bom que você tocou esse assunto. Você veste, o que você fala, veste, você fala e você anda. Porque eu sou uma figura pública. Sim. Então, sim. Eu menos pequeno ou não, mas sou. Sim. Eu tenho que ter respeito às pessoas que confiam e acreditam em mim, me seguem no Instagram, no Facebook. Eu sinto assim que, por exemplo, a torcida do Cruzeiro, a torcida do Vila, do América que eu trabalhei, até no Clube Atlético Mineiro, eu encerrei minha carreira como treinador da base em 2001. Eu tô com 1.450 inscritos no meu canal YouTube. É muita gente. E eu aconselho o pessoal, tem cada comentário lá. Não, as pessoas falam que pessoas falam que é pouco. Mas eu acho que é muito. Coloca 1.000 pessoas num galpão aí pra você ver. É muita coisa. Sabe uma coisa que eu aprendi? 1.400 pessoas. Espera no marketing aí, o Jorge vai... É muita gente. Uma coisa que eu aprendi, achei muito legal. O Jorge, nossa produção aqui, nós estamos em casa, pessoal. Que, olha, você não tem que ter pessoas se preocupar com seguidores. Não. Quem vai te seguir, você tem que
preocupar com as pessoas que te admiram, que te acompanham. E o que você fala? Quando ele falou esse negócio, eu falei, cara, que legal. É. Que bacana isso. Pessoas que gostam, tem 3, 4 ali que você está edificando a vida deles, entregando conteúdo que vai virar chaves. Acabou. Vai olhar e falar, esse cara é meu mentor, esse cara é minha referência. Pronto. Que é o seu caso, tá ligado? Se importa, porque as 1.500 são pessoas que gostam de você. Exatamente. Eu Tem 1 não. milhão, eu quero esses aí. Seja 100, seja 10, mas gostam de E eu fiquei preocupado, cheguei em casa, olha só, fiquei Passa a preocupado, falei assim com a Marta, falei, poxa, tô chateado. 50 visualizações, já tem 2 dias, gente. Aí ela falou assim comigo, você tá fazendo para ter visualizações, é para passar alguma coisa boa para as pessoas. Ei, Aí morreu. a mulher sabe. Tenha só 5 inscritos, não importa. Eu vou gravando às quintas-feiras. A mulher sabe. É outra coisa. E um detalhe, a continuidade, Tony, é que é importante, porque as pessoas que te acompanham, eles querem ouvir mais e mais de você. Eu tenho certeza que essa live aqui, graças a Deus, eu acredito que nós vamos abençoar a vida de muitos atletas, muitas pessoas. Tomara. Mas sempre tem algo novo. Como eu disse agora há pouco, né? Jesus sempre revela algo novo para nós. Eu não consigo entender uma vida de jogador de futebol sem propósito, sem missão, que são coisas distintas, né? Eu não consigo entender isso. Então, é nítido aqui nesse bate-papo até aqui que, eu vou dizer uma frase aqui até engraçada, não sei se essa seria a palavra certa, mas diria mais assertiva. Que Deus colocou um futebol na sua vida como missão. Como missão. Mas foi só uma desculpa. Foi só uma desculpa para quê? Para que você conseguisse, para que pudesse realizar os sonhos, veja, os sonhos dele na sua vida, os sonhos dele na sua vida, usando você como objeto e constituir uma família. Que eu não consigo entender nenhum relacionamento do homem com Deus sem ter o fundamento família. Nossa, entende isso? Também não, entendo. Não consigo. E Deus te usou para quê? Eu conheço um pouco da história até então, filhos maravilhosos, uma esposa maravilhosa, amigos maravilhosos durante toda a sua carreira, e o seu legado é onde entrou o propósito de Deus na sua vida, é a vontade dele e a sua missão, que você segue até hoje. Siga até hoje, aqui fora de campo, é a sua missão. Eu continuo. Teve uma fase que Deus falou, vai lá, meu filho, você vai ser jogador de futebol. Meu Fodoarte, vai ganhar tudo. Então, eu vou te abençoar, você vai fazer aquele gol lá contra o Goiás, lá nos 42, você vai isso e aquilo, mas eu preciso de você até seu último suspiro de vida para edificar vidas, para semear o bem, para fazer aquela oração que você fez comigo lá atrás, que eu ouvi, segue o fluxo, segue o caminho. É isso. É gozado que interessante que eu tenho uma... Isso vem de... Vou responder aqui as pessoas rapidinho. Pode falar também. Vem de família. Eu tenho uma mania assim, eu gosto disso. Eu faço um pedido a Deus, eu escrevo. Nosso Senhor Jesus Cristo, eu vos peço em nome de Deus Todo-Poderoso, eu vos peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, isso. Uma coisa. Um diário com Deus. E as pessoas, e a família, fala, Toninho, põe meu nome na Bíblia. Por que João 14? Tudo que me pedis em meu nome, eu farei em glória do meu Pai. Sensacional. Então eu coloquei aqui no papel, eu não tenho dúvida que vai dar certo. Eu nunca tinha parado de pensar nisso. Eu coloco no João 14. Nunca tinha parado de pensar nisso. Eu escrevo assim. Gostei dessa, eu acho. Que lição. Adorei. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, eu vos peço, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a cura de fulano, o emprego de fulano. E coloco lá, e vai surgindo um efeito. Transformou em algo teórico, teológico, bíblico, blá blá blá. Não, e um ateu, não vou dizer nome, um amigo meu, um ateu, ele é ateu. Sim. Ele fala, Tony, você fica negócio de Deus não comanda, e a vida assim, então fique quieto, rindo. Ele é ateu, pediu para eu colocar o nome de um parente dele na Bíblia. Pode um negócio desse? Mas Deus faz, Deus faz. Impressionante. Deus faz. Eu acredito, como eu disse agora há pouco, em Hebreus 1, Jesus usa, hoje fala diretamente com a gente. Isso rolou com você do 14. E é interessante, Tony, me permite, de novo, você pegar o 14.1 e falar, pediu o meu nome, em outras palavras, acontece. Acontece. Ou eu vou fazer, tanto faz. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, é lógico. Né, como diz a palavra, segundo o poder de Deus que opera em nós. Opera em nós como? Através do falar, do pensar, do agir, das atitudes, né? Mas eu tive... Prática, ou no papel. Mas eu sou grato a meu pai e minha mãe. Sim. Muito. Legal. Muito mesmo. Meu pai é cristão. Minha mãe era uma fé que você vai ficar encantado. Mamãe teve glaucoma. Então eu estava muito bem no Cruzeiro, trouxe minha mãe aqui para fazer exame e não dava certo a cirurgia, não tinha jeito e tal.
E ela ficou enxergando pouco. Não teve como operar. Se enxergando pouco, de repente, com 67 anos, ela ficou cega. 67 anos ficou cega. Então, final de ano, eu ia com Marta, com os meninos, passar o Natal lá. E ela cega, ela fazia crochê. Meu Deus. Ela cega, brigava na televisão com a novela. Tarcísio Meira não está trabalhando bem nessa novela. Ela cega. Que percepção. Cega. Isso foi um exemplo para mim. Sim, sim, sim. Tomava banho sozinha. Fazia um quiabo que eu gostava. Ia para fogão e tudo. Fazendo crochê, é uma pessoa cega. Aquilo me deu uma. Eu nunca reclamei da vida, nunca reclamei de nada. Meus filhos, a Fernanda também tem uma espiritualidade, o Toninho Almeida Júnior também tem. A Marta, a família toda. Fernanda, então, é psicóloga. Fernanda Lisier. Filhos, né, Tenho dois. Dois filhos. Foram três, eu perdi a primeira, que eu abandonei o futebol. A Fernanda é psicóloga, Fernanda Lisier. Ela está muito bem, ela usa muito bem esse lado de servir, ela gosta de servir. Ela é psicóloga e faz um belíssimo trabalho. E o que me ensinou foi a prática, não foi lendo não, foi vendo minha mãe, cega, não reclamando, falando, olha, coloca nas mãos de Deus, tudo vai dar certo, Deus é poderoso. Cega, morreu com 94 anos, segurando minha mão. Eu tive um privilégio, todo mundo fala, ela segurou minha mão e faleceu. Eu fui daqui para Teoflotone visitá-la, ela estava doente. Quando ela foi para o hospital, eu falei assim, eu vou com minha mãe para estar no hospital, porque não está bem. E minhas irmãs não queriam falar que estava. Eu fui, peguei o ônibus, cheguei lá. Já tinha essa percepção. Liberei minha irmã para ir para casa, estava no hospital, e ela segurou minha mão e faleceu, segurou minha mão. Quer dizer, olha o privilégio que eu tive, né? O filho caçula, e minha mãe foi fantástica. Sabe, ela, nossa senhora, inteligentíssima. Quem é você agora por isso. Inteligentíssima. Dá para entender claramente. E esse privilégio, quem já morreu segurando a mão do pai ou da mãe de um ente querido? Isso aí foi, Deus me deu Foi uma despedida. Ela esperou eu chegar. Uma despedida que, vamos dizer assim, acalmou seu coração, apacentou seu coração. Exatamente. Te deu aquela alívio. Aquela paz que você precisava. Seu filho tá comigo. Porque as pessoas pedem. Tá comigo. As pessoas pedem paz. Sim. Mas você tem que pedir saúde. Com saúde você tem paz. Sim. A paz acaba. Você não tem paz, acaba a sua saúde. Jesus disse, né? Eu lhe dou a minha paz, paz não lhe dou como o mundo dá. Porque no mundo a gente não vai ter isso. É isso mesmo. Perfeito isso que você disse. Perfeito, perfeito. E que forte isso, a questão do ensino, do passo a passo da sua mãe e da inspiração. E honrar o legado. Você fala Memória 11, Êxodos 20, 42. Sim. A Bíblia diz o seguinte: honra teu pai. Aliás, jovens, escutam essa. Honrem o teu pai e tua mãe. Para que, olha o segredo aqui, Toninho, para que prolonguem os seus dias aqui na terra. Sabe a crença que eu tenho nisso, Toninho? Isso vale para jogadores de futebol. Bom filho. Bom filho. Bom futuro. Muito tempo de vida. Por que os jovens morrem tanto hoje? Por bobeiras, por coisas banais. Porque não honram seu pai e tua mãe. Então, ser jovem, se você não honrou o pai e a mãe. E quando fala honrar o pai e a mãe, ele vai além da paternidade e maternidade. Você é jovem, aproximou do Toninho, honra. Aproximou do Adilson, honra. A turma da base do Cruzeiro, tem o Adilson como pai, honra. Honra seu vizinho, honra o pastor, honra o padre. Passou da sua idade, um pouquinho, ou se for da sua idade, honra. Isso é um mandamento. É um mandamento isso. Isso não é só uma passagem bíblica seca, não. É o segredo dos jovens estarem perdendo a vida fácil. Porque isso tem nada a ver. Não vou entrar nesse cenário aqui, Toninho, mas o que você fez? Você honrou, você cumpriu a palavra. Cumpriu a palavra, sucesso. E uma tirada que eu tenho com meus filhos, morre de rir. De repente, por exemplo, se um amigo do meu filho não gosta dos pais, aí eu falo com ele, se esse menino não é bom filho, você acha que vai ser bom amigo? Perfeito. Como ele vai ser bom amigo para você se ele não é bom pro pai e a mãe? Você tá doido? Curta, compartilha, copia, compartilha isso aí agora. A vida é simples, as pessoas complicam, né? Mas é muito simples a vida. O Júlio do Histórico 1921 fez uma pergunta aqui, Tony. Ele falou, vocês falaram uma pergunta, deixa eu me ler rapidamente aqui. Nunca foi apenas futebol. O Toninho Almeida é mais uma prova disso.
Obrigado, amigo, por ser essa referência. Obrigado, muito obrigado. Demais. Eu que agradeço. A palavra-chave aqui que dá uma ancoragem, falando um pouquinho aqui do PDL aqui na mente das pessoas, é isso, é referência. Eu também te vejo assim, Tony. Obrigado. Saquismo. A recíproca é verdadeira. Você também é um grande mentor. Eu, Jorge, eu faço questão de falar Como é que surgiu foi, acho que no Instagram. Instagram, eu vi lá, eu entrei. Eu sou uma pessoa desconhecida. Sou palestra, né? Eu não faço por causa de seguidores, não faço por causa disso, daquilo, mas eu faço uma coisa, Tony, que, aliás, eu me tornei mentor de atletas e treinador de atletas, de meio de atletas, e simplesmente o que eu entrego para empresas, eu resolvi trazer isso para o meio, não só futebol, o meio esportivo. Esportivo. E ajudar. Porque eu percebi o seguinte, eu tenho uma experiência de vida, quem sou eu para a história de Toninha, ela é singular, pequena, mas importante para a vida do próximo, né, Tony? E resolvi aplicar isso no futebol. E a coisa comecei a jogar alguma coisinha ou outra na internet. Toninho viu lá, me chamou. Então, mais uma vez, Deus une pessoas com propósitos semelhantes por causa de uma missão. E aí um ponto importante aqui, não é uma missão nossa, é uma missão dele. Visão cristã, é isso aí. Então, Jesuscidência, que eu costumo brincar. Então, é isso que hoje eu caminho, e aí eu fecho dizendo, tudo feito com muita intensidade, muito amor, com intensidade, muita entrega, é a forma secreta. Respeito. Aí entra de novo sua palestra, Antônio. Respeito, disciplina, legado. Equilíbrio, técnica. Em todos os sentidos, né? E você fazer por amor, fazer aquilo que você gosta. Então eu estou aqui com muito prazer, muita alegria. Eu estou feliz pelo convite. Muito mesmo. Eu gravei, todas as quintas eu gravo, né? Eu gravei a última a respeito do Vojvoda, esse técnico argentino. Ele perdeu, Fortaleza perdeu para o Cruzeiro 2-0. E ele fez algumas substituições que ele não teve retorno. Não teve. E o que aconteceu? Eu pensei, falei assim, se eu fosse o Vojvoda, eu jamais daria entrevista. Eu mandaria um diretor, sim, auxiliar até falar, olha, o Tony Almeida vai dar uma coletiva amanhã. Concordo, plenamente. Ele chegou, olha a sabedoria dele. Como o diretor não sabe que a função dele seria essa, não sei, deixar isso quieto. Chegou, sentou, falou assim, gente, meus amigos, eu estou nervoso com o resultado, não me perguntem nada. Todo sob forte emoção. E eu não vou responder. Sim. Um abraço, depois a gente conversa, muito obrigado. Levantou e saiu. Sabe por quê? É aquilo que eu falo da raiva, né? Sim. A raiva passa e as palavras ficam. Isso que você falou, que veio lá do seu pai, isso aí dá um livro, hein? Meu pai falava. Dá um livro. Você pensa, olha, mas não fala. Isso é gestão emocional. Não lembro a passagem bíblica que fala o seguinte: seja tardio. Exatamente. Seja prudente, rápido em ouvir, tardio ao falar. Seja lento para ouvir. Isso, perfeito. E tardio ao falar. Você lento, segura a peteca. Exatamente o que eu tô falando. Que sabedoria, né? Que sabedoria. E se você me permite, preciso voltar só um ponto aqui. A Bíblia diz também, não sei se é Provérbios 21:12, fugiu que agora, fala o seguinte: a mulher sábia edifica a casa. A casa, Mas a mulher que é destrói. destrói. E aí você disse uma palavra, não sei se foi com o Adilson, no momento que nós tivemos junto, você falou, que sabedoria dele. E falou assim, olha, a mulher pode destruir um homem ou levantar. Destrói ou leva, não tem meio termo. Eu gostei Você não tem mulher mais ou menos. E jovens precisam ouvir isso, porque lá na frente... ou derruba ou te levanta. Não tem meio termo. Tanto casando ou não, as parceiras, quem vai estar junto contigo caminhando? Isso é um segredo, né? Aí vai uma homenagem à sua esposa, Marta. Marta, perdão. Marta, Fernanda, minha filha, e o Tony Almeida Júnior, Antônio Almeida Júnior. Eu me confundi aqui. Ele trabalha no Atlético, na Sub-15. Teve no Cruzeiro e saiu na gestão do... Ele ficou 6 anos no Cruzeiro, praticamente. Ele era aquela função muito importante que hoje o Jardim está querendo. Ele olhava os jogadores, acompanhava os jogadores emprestados. Ele trouxe o Rony com a ficha total, falou assim, pode pôr para jogar, Rony. Mas o Mano não aproveitou. Uau! Que isso? Então ele fazia esse tipo de trabalho. Entendi. Ele saiu com a entrada do Ronaldo. Sim. E o Filipão também foi para o Atlético, ele estava lá no Atlético e subiu. Ele faz um bom trabalho lá. É uma honra, né? Você vê seu filho aí, você realiza, né? Ele está fazendo uma carreira muito boa. Ele morou 9 anos em Kentucky. Estudou e formou lá. Então, o inglês dele é fluente, então ele tem conhecimento, é muito inteligente, mais do que o pai.
Ah, mas é tudo tem uma genética aí, né, Jorge? Tem uma genética de Fernanda vida. também, Fernanda é uma grande psicóloga, ela tem no Instagram, mas ela Foi 50-50, não, 50% da eu peço esposa, até né? a opinião, A Marta, A Marta e Fernanda, a Fernanda, a filha, e psicóloga, eu às vezes converso com ela, como se fosse um. isso é importante. Aí, Marta, hein? Olha, isso é bonito ouvir isso aí. O homem sábio também sabe ouvir a esposa. Eu sempre falo isso. Eu falo isso com a minha O esposa. equilíbrio é tudo, A sabe? minha esposa, Quantas ela puxa vezes. minha cordinha direto. Não, quantas vezes um casal Meu dela, Deus, o cara tá, a mulher tá falando, a esposa tá falando, e ele quer discutir, não, não é hora. não é hora. Depois Não é você hora. vai lá e fala o que aconteceu, o que não aconteceu, o que deixou de acontecer. E é tudo, né, Toninho? Eu tenho certeza que hoje a sua esposa. Eu imagino que você deve ter muitas resenhas de parar de vez em quando e ficar, entre aspas, remoendo aquele Né? passado, curtindo, né? Eu faço Deve ser muito muito, é legal isso, igual né? meu genro até brinca muito com essa frase, que eu faço do passado uma referência, Perfeito. nunca residência. Nossa, ótimo isso. Porque, sabe, eu não vou andar, eu vou ficar arcaico, o vocabulário vai ficar podre, pobre. Então você tem de. Eu gravo todas as quintas, eu tento ver. Eu não consigo vocabulário de hoje, que eu acho. Tem coisas que eu não vou falar, facão, algumas coisas assim, de Sim. futebol. Mas eu leio muito, né? Mas o seu recado dos seus vídeos que eu vejo é direto. E isso que eu admiro. Você dá o recado do. Quem joga a bola, quem entende futebol, consegue captar na hora. Não tem firula da voltinha. É isso e aquilo. Acabou. E o Eu acho Falcão, sensacional o isso. Falcão é um jogador para mim que é um exemplo como Eu ia te técnico. perguntar sobre isso, ídolos. Já entrando nesse O ponto aí. Falcão é Fala um pouquinho pra Tostão, gente, Falcão. seus ídolos aí. O Falcão ele tem uma frase que o Tostão colocou no livro dele, que é do livro do Tostão. A frase do Falcão gente, é impressionante. Ele fala que o jogador de futebol morre duas vezes. Uma quando para, a chuteira, parou, Que é ele difícil. morre. E a outra de fato, ele morre. Literalmente. Porque Verdade. quando o jogador para, tem muitos. É que eu penso no clube. Pois é, Toninho. Direcional, vem cá, meu filho, o que você fez com o seu dinheiro? Tá Uhum. aplicado em quê? O que você vai fazer? Entende agora quando eu falo com você, coisa que eu te enxergo como conselheiro? Eu falo isso sempre. Eu cheguei a comentar isso com a Dilson. Eu creio que vou ter essa oportunidade ainda. Quarta-feira, Essa quinta-feira eu vou base, estar Toninho, lá. precisa de ter você como. É como se fosse uma empresa de consultoria aberta. E aí, tio Toninho, o que eu faço agora? O que eu falo agora? Porque isso é fundamental, Jorge. Isso é fundamental. Ter sempre alguém para te ouvir. É. Por isso que eu falo que é um papel acima. O conselheiro está acima do mentor. O mentor acompanha, o conselheiro tem a palavra certa. As pessoas falam, Isso é fundamental. se eu jogaria nessa época, eu tenho algumas perguntas, foi claro que eu jogaria, talvez até com mais tempo, sabe por quê? Sim. Hoje tem nutrólogo, na nossa época eu não podia comer alface que dava sono, vê se pode um negócio desse. Não tem alface na salada porque dá sono. Tirava, não tem nada a ver. Cada coisa, né, Toninho? Não, cada coisa que eu vi, crença, né? quem tirou Cada isso foi o crença, né? Strick. E o Strick começou a treinar. O homem é 9, saco demais. o Strick Meu começou a Deus. nos treinar 9 da manhã, quando o jogo era à noite. Sim. Porque o jogo, quarta-feira à noite, ninguém treinava. Preparado para o jogo. Tá errado. Eles nos levavam para o campo fazer um tipo de recreação. Recreação. Sim, Sim, sim. um piruzinho e tal. 40 minutos. Sim. Depois dava frutas pra gente, chupava laranja, melancia e tal. E fazia um piruzinho. Almoçava, dormia e ia pro jogo à noite. Porque ele falava que o jogo à noite, se o jogador não fizer nada de dia, ele vai travado. Olha que interessante. Isso é fisiologia. Isso em 71. Isso é fisiologia, estuda isso hoje. Em 71 o Strick fez isso. Pra mim foi um dos melhores técnicos. Cara, Ele não gosta. Ele gostava muito de mim. Sim, Mas o Piazza não queria jogar de zagueiro. sim. Ele queria volante. Ficava aquela confusãozinha, aquela Entendi. intriga. Cara, disputa essa dia, né? Mas pra mim foi o melhor técnico. Strick, sem dúvida nenhuma. Meu pai tinha um carinho enorme por ele. Toninho, você falou sobre ídolos aí, já citou vários aí. Falcão, Tostão, Evaldo foi um jogador. Zé Carlos foi o melhor. Você sabe, eu já contei esse caso do Zé Carlos. Eu vi no seu Instagram a história, mas seria legal o pessoal ouvir isso aí, que eu achei magnífico. Conta pra gente aí, que essa aí foi. Essa foi. Tem até o gol que eu fiz contra o Inter, foi em 72 mesmo. Eu vou anotar essa aqui também. Inter e Cruzeiro. Meu contrato acabaria no domingo. E eu acabaria sábado. E no treino eu era titular, eu estava jogando como titular.
Só que veio uma ordem da diretoria É, tirar do jogo, porque o meu contrato ia vencer no sábado. sim. Aí o treinador chegou para mim e falou assim: você tem ordem da diretoria para não colocar você para jogar, porque pode ter uma fratura, uma contusão, mas aqueles lances que eu não engoli, né? Tudo Uhum. bem. É porque você renovando, eu falei com ele, eu renovando, jogando é outra coisa, né, fulano? Na reserva é bem diferente. Sim. Maior Aí, valia, né? Equivalência, né? Zé Carlos passou perto de mim e tal, eu tirei o colete, passei pro outro jogador, né? Sim. Piazza veio pro meio, ia pro quarto zagueiro. Aí o Zé Carlos falou assim, o Toniquinho me chamava, ô Toniquinho, deixa comigo. Ele falou, deixar comigo o que, Zelão? Chamar ele de Zelão. Não, deixa, fique quieto, Zelão. fique tranquilo, fique tranquilo. Aí começou o segundo tempo, ele lança uma bola e põe a mão na virilha e sai rolando de dor, Zé Carlos. Sim. Aí o médico entrou, falou, olhou, falou assim, o que foi? Não, esticou aqui, parece que Aí tem. é estiramento ou distensão. Não dá pra eu jogar, não, tá doendo muito. Não, vamos pôr gelo, tá, pode pôr gelo, mas eu tô sentindo, não tem jeito. Aí veio o técnico, com aquela humildade. Você joga sem contrato? Falei, claro, quantas partidas precisar eu jogo. Eu jogando contrato Tamo é na melhor. chuva, vambora. Aí ganhamos do Guarani 2-0, depois ganhamos do Remo, depois o Botafogo, se eu não me engano. Aí eu renovei jogando, patamar lá Lá em no cima. alto, lá em cima, graças a Deus. Com a moral lá em cima também, né? Aí foi engraçado, porque eu renovei o contrato lá na fábrica do Feliz, fábrica Orion, Massas Orion. Nossa, Orion. Eu peguei Ali o. na cidade industrial? Exatamente, é. E o Zé Carlos morava no Barroca, morava no Barroca. Aí eu desci do ônibus, que o Geraldo da Come não me, acho que tinha de ficar lá, eu vim de ônibus, desci, fui no apartamento do Zé Carlos, a esposa Anice, que era muito amiga da gente também, ela mora, assim, acho que em Contagem. Aí a Anice abriu e falou, que foi, Toninho? Você é aqui? O que é? O Zé Lão tá aí? Tá. Aí veio o Zé Carlos. De roupão e tal. O que foi, Toninho? Eu olhei pra ele e falei assim, você renovou? Falei, renovei. Do jeito que você queria? Até mais. Aí então ele pegou e falou assim, então hoje eu volto. Então hoje eu volto, viu? Voltar pra posição dele. Né? Mas, ou seja, ele saiu fora, te deu a Os deixa, né? cruzeirenses, meus, tenho muitos cruzeirenses amigos, aí, pessoas, a Incrível. torcida do Cruzeiro é enorme, eu gosto. Isso aí quer saber. Ela é do Vila, esses dois times tem no meu coração. Eles falam assim, Toninho, é verdade aquele negócio do Zé Carlos? Gente, é verdade, porque eu coloquei no meu livro, Esporte como exemplo. E olha que visão de coletivo, né? Que visão de cooperação, que visão de servir, inclusive. É. De eu vou ajudar o meu parceiro, meu colega de trabalho. Isso não tem preço. Tony, mais um ponto interessante aqui que eu queria colocar. Uma pergunta que me veio à mente aqui agora, não estava ensaiado isso não. Que bom, né? O que você gostaria que fosse perguntado para você que ninguém nunca perguntou? É uma pergunta meio de coach agora, tá? Ninguém nunca me perguntou sobre isso, eu nunca tive a oportunidade de falar sobre isso, daquilo que você se sente confortável, claro. Que eu gostaria de perguntar? Uma coisa para dizer, poxa, ninguém nunca me perguntou sobre isso, eu gostaria de falar sobre isso, que até hoje está incubado. Não, Tá mas. aqui, nunca falei. Mas tá Tem sim, alguma mas coisa tem sim uma coisa que eu não. Por favor, E dá essa honra pra gente, né, Jorge? É uma coisa E pro muito. pessoal que tá te ouvindo. É uma coisa que muito me machucou. Sim, E é indescritível, eu não sei. perfeito. Foi a perda da minha filha de 3 anos, né? Você falou, ia te perguntar Isso confesso, aí, que eu fiquei... eu respondia pro Regis e pro Chico Maia, que são dois jornalistas fantásticos que eu Sou fã admiro. deles também. Gosto, Abraço pra eles eles, me né? admiram Tô muito na também. prateleira de cima. Então eu respondi isso para eles porque eu guardava, eu nunca comentei isso na rádio e tudo. Foi um erro médico Sim. que me machucou muito, uma menina de quase 4 anos, 3 anos e pouco, Uau. sopro cardíaco, hoje se faz até no Sim. feto, né, a evolução, e eu abandonei, com 29 anos, 28 anos eu abandonei o futebol, com a proposta de Bruxelas, e o Procópio sentiu isso, foi em dezembro, em janeiro o Procópio me procurou e me levou para o Atlético. Sim. Eu entrei, peguei a chuteira, tentei colocar, tive uma crise de choro. Sim. Ali eu abandonei o futebol. Tava Ali eu estranho, né? agradeci o Procópio, agradeci tudo e fui embora.
Missão cumprida. É, missão cumprida. Então, abandonei uma carreira que eu poderia ter jogado mais. Eu tinha uma proposta de Bruxelas, ter jogado mais. Mas isso aí é que ficou dentro de mim muito tempo. Eu não falava para ninguém, até que eu extravasei. E agora, e a mãe, a esposa, ela se torna uma pessoa muito não é privilégio, não. Ela é diferenciada, porque uma mãe que enterra um filho fica 9 meses com ela, né? E de repente é uma dor violenta. Passa a ser uma pessoa especial, muito especial. Correto. Então isso aí também ajudou muito a nossa convivência, no nosso, sabe? Não existe problema. Eu sempre uso, ela morre de rir. Tá demorando, o trânsito tá isso é coisa de Deus. Sim, perfeito. Ele está atrasando alguma coisa. Excelente leitura. Alguma coisa que está nos livrando. Livramento. De Deus. Eu sempre uso essa palavra. Perfeito. Aí ela fala assim, vem você com esses livramentos. Mas é livramento. Não tem motivo de estar em engarrafamento. Esse tá, pronto. Sabe por quê? Isso me relaxa. Acalma. Isso, e olha que interessante, isso de novo é gestão emocional. Você conseguir lidar com o aqui, a gente chama, o pessoal fala de mindset, o mindfulness. O aqui agora, o momento presente, observar tudo que está em volta, observar o que está acontecendo e entender que não é o passado e nem é o futuro. É o aqui agora. E trazendo para a espiritualidade, Deus está no comando, Deus está no controle e está falando. Te livrando de alguma coisa. Vai acontecer, mas relaxa. Não seja afobado. Descansa em mim, né? Que interessante ouvir isso, Tony. E é interessante porque nós não entendemos esses mistérios. Não, nós complicado. Não entendemos esses mistérios. Um dia, muito complicado. Isso vai se tornar muito nítido e claro. Muitas coisas vão ser reveladas. A Bíblia diz isso, né? Tem muitas coisas que somente o meu pai sabe. Ninguém mais sabe, ou eu e ele sabemos, tanto faz a interpretação que faz. São mistérios que um dia nós vamos entender, mas uma coisa é certa, fortaleceu você, sua esposa. Sim. E Deus deu a oportunidade de construir essa família. Aí veio a Fernanda, e gozado que a Aline, ela queria mudar o nome dela. Sim. Falar, eu queria ser chamado como Fernanda. Quando nasceu o Toninho, eu pus meu nome, meu sogro, Antônio Gonzaga Almeida Júnior, Toninho Almeida Júnior. Aí veio Fernanda, nasceu Fernanda, lembrando da Aline, que queria se chamar Fernanda, achava bonito, eu coloquei, nós colocamos Fernanda. É interessante isso, Toninho, porque eu tenho uma leitura particular, é uma heresia, viu, Jorge? Os irmãos cristãos que podem ouvir isso, mas é uma heresia, né? Uma palavra que esteja fora da Bíblia, mas assim, que eu tenho comigo que a morte, ela sempre vem acompanhada de vida. É uma coisa minha, sabe? É uma interessante. coisa minha que eu tenho. Não há momento de morte, e isso foi uma oração também que eu entendi isso, foi na morte do meu pai, inclusive. Não há momento. Seu pai morreu com quantos anos? Meu pai morreu com 78. 78 para 79. Não há momento de morte que. Tá acabando isso? Não, tá tranquilo. Eu só tô dando uma controlada no tempo. Como é que tá agindo nossa agenda aí, Jorge? Eu queria ver se ele achasse aquele bilhete. Tem um horário pós aqui? Tem, né? Nós já estamos quase concluindo. Veja, não há momento de dor, de sofrimento que não venha a alegria de imediata. Deus sempre, na morte, ele traz uma alegria ímpar, singular, diferente. Eu tenho isso comigo, sabe? É uma coisa que para mim, eu caminho sempre. Morreu alguém, aconteceu alguma coisa na família, seja quem for de amigo, pode ter certeza que Deus vai estar virando a chave. Alguma coisa atípica vai acontecer. E aí, Toninho, já que estamos. Gostaria de ficar aqui. Vai ter várias, né, Jorge? Eu queria só te perguntar uma coisa. Primeiro, 3 perguntas rápidas. Responde para nós lá. Recado para a base hoje. Recado para os técnicos de futebol. E depois, uma palavra para sua esposa, para sua família, seus netos também, que seria muito bacana. Então, vamos lá. Primeiro, vamos lá, recado para a base. A base Pode emendar aí. Inclusive, quarta-feira, quinta-feira. Inclusive. Aliás, quinta-feira, dia 12, né? Eu vou estar batendo um papo, uma palestra, aliás, para o Sub-15 e Sub-16. Nós vamos estar até agendando lá, ver sua presença também, Deus lógico. Se permitir, estaremos lá também. É o seguinte, tem a disciplina, técnica, equilíbrio. Eu lembro de uma frase importante. A primeira coisa que o atleta da base, que mora aí na concentração, a primeira coisa que ele tem de fazer quando acorda e levanta é arrumar a cama. Perfeito. Arruma sua cama,
que o dia já vai começando certo. Isso é uma frase muito interessante. Mente, E meu área, filho, ambiente organizado, mente organizada. exato. Dentro E do processo, nunca todos falam isso. antecipe uma pergunta, você não sabe. Por exemplo, tem Ótimo, parentes meus, ótimo isso. amigo meu que é ansioso, que eu falo assim, você lembra de fulano? Ele falou assim, morreu? Não, encontrei com ele, mandou um abraço pra você. Quer dizer, o cara já fala, antecipa, morreu? É a ansiedade, né? Sim, sim. Isso aí é muito triste. Então, tem algumas coisas na vida que o futebol me ensinou muito, sabe? Ah, são troca de favores. Dentro de campo você tá assim, você marca e tal. Não tem aquele jogador ganhou o jogo, ele definiu o jogo. Não, é um grupo. Quem desarma, entrega. Quem entrega, lança. Quem lança, faz o gol. E é uma troca de favores. E a vida tem muita ligação com o esporte, mas muita mesmo. Eu não, esporte, como exemplo, foi em 2005 eu lancei a primeira edição, depois 2006, segunda edição. E hoje, na estante virtual, ainda tem livros aí que Isso que eu ia te perguntar onde está tem estante virtual. Pessoal que eu vou fazer um corte e vou caminhar isso. Estante virtual, Estante o virtual. esporte como exemplo, autor Toninho Almeida. E tem um rapaz lá da banca, lá no Buritis, que comprou e quis autógrafo. Até falei, ainda tem esse livro, gente? De vez em quando eles acham aí. Perfeito. E outra segunda foi a primeira. É do Tec Futebol. Se você puder só colocar o canal do Toninho, o Instagram dele, por favor, Jorge, pra gente fechar com esse Eu queria ver esse canal do YouTube do Toninho, só para poder compartilhar com o pessoal. O pessoal sigam o Toninho, pessoal. Toninho Almeida 5 no Instagram. Aconselho. E o canal do Toninho com todos os comentários, que você grava as terças e quintas, né, Toninho? É Toninho Almeida Tem Esporte. vídeos lá, principalmente dos jogos do Cruzeiro. É extremamente interessante. É um comentário muito assertivo, muito edificante. Eu tenho certeza que você tem futebol, vale a pena. Segue o Toninho lá. E o técnico de futebol é aquela simplicidade e humildade de saber que quem vai ganhar o jogo é quem assina a súmula e entra em campo. Você não tem dúvida nenhuma. Zerou. O técnico ele tem um poder de ganho. Por exemplo, ele tem hoje. Eu jogava muito contra time desconhecido. Hoje o técnico já sabe quem está no banco de reserva do. Já tem uma visão. Já tem uma visão, já tem tudo mastigado. Então ele tem uma parcela muito grande hoje em ganhar e em perder. Mas quem ganha mesmo são aqueles que entram em campo ali, que vão definir, vão decidir. A escalação é muito importante. Se o técnico deve sempre colocar no lugar do jogador, é muito importante. Isso é muito importante, você chamar o jogador, assim, dar uma orientação na frente de todo mundo. Chamar isoladamente nunca que é bom. Sim. Que esse próprio jogador, pode ser um boleiro, fala assim, ele tá me pedindo desculpa que ele falou errado. Pode mentir. Ser transparente, né? Nesse meio você não pode ter conversa individual. Não pode. Tem que ser coletiva. Transparência total. É isso aí. E a terceira? Era um recado depois para sua família, a mensagem final sua, recado para sua família, para sua esposa. Mas antes, se você me permite, eu queria que você desse um recado para as cabulosas. As cabulosas e para o profissional também. Por favor, desculpa se eu tô alongando. Até que enfim a mulher tá chegando, tá chegando, né? Isso é bom. Eu quero bater uma palma aqui das cabulosas, porque eu fui com meu filho pela semana e tá, ó, pessoal. Quem sabe um dia dar uma palestra, um bate-papo com eles lá, né? Aí, ó. Quem sabe. Mas eu coloquei no meu canal, no ano passado, uma vitória da seleção brasileira, a Marta jogando, né? Sim. Eu falei, gente, ninguém coloca uma chamada, vou pôr a chamada. Merece. Aí o meu coach falou assim, Toninho, será que vai dar ibope? Não importa se vai dar ibope, que eu tô querendo. Tá no coração. Coloquei e foi bom. Perfeito. Elas merecem a torcida apoiar, merece tudo que o Toninho, o Pedrinho tá fazendo. É um staff, a Bárbara uma pessoa magnífica, enfim. Agora, a ignorância, ela é tão rude que o cidadão, às vezes, que assiste um jogo de mulher, não, jogo de mulher, futebol não é pra mulher, ainda tu usa essa frase, né? Não é. Sim. Esporte é pra mulher, pra todo mundo. Verdade. Toninho, e pro profissional, Toninho, o que você falaria pra essa turma aí? Gabigol, a turminha toda que tá aí, Matheus Pereira, o que você daria? Voando na linha do tempo. A coisa que abrange, ela é uma palavra muito ampla. Respeitar a torcida e a camisa que você veste. Muito só isso. Show. Parabéns. Toninho, mensagem final e abraço para sua família. Recado. Obrigado. Um beijo a todos. Faz parte da minha vida, a Fernanda, o Toninho Almeida Júnior, a Marta, meus cunhados,
Enfim, Quanta honra. eu fico muito feliz a gente conversar. 51 anos casado, isso é muito importante, né? Dois tá aí, né, Toninho? E faço 75 anos em agosto, dia 22 de Uau. agosto. Glória a Deus. Agradecer a Deus, o presente, a família que eu tenho, os amigos que eu tenho aqui agora, sabe disso. Esse aqui é a primeira de muitas, pode ter certeza Deus disso. te ouça. Toninho, foi uma honra muito grande estar com você aqui. Realmente não é fora da câmera e na câmera, enfim, em qualquer momento. Aí o canal Toninho, pessoal. Siga o Toninho aí. Mas eu queria aquele bilhete, viu, rapaz? Eu acho que eu. Nós vamos fazer Depois a parte eu mando 2, aí. tá? Que já pediram. O História do 1921 falou aqui. Flávio e Toninho estão convidados para assistir hoje a live com o Leandrinho. Ah, o Giovanni tá olhando uma palestra para mim lá em Bom Despacho. Aí, Giovanni, ó, recado dado, hein? Não é isso, Giovanni? Vai ser o maior prazer. Ele ouviu aí. Responde para nós que vai terminar aqui agora, tá, Giovanni? Grande abraço. Toninho, mais uma vez, muito obrigado. Coração, eu que Vamos fazer agradeço. fotos bacanas aí. Jorge, parabéns Obrigado, pelo trabalho, Jorge. sua paciência. Extrapolamos um Obrigado. pouquinho o tempo, mas foi magnífico. O ambiente, tudo aqui muito legal, né, Toninho? Nós sentimos aqui, eu me senti com muita vontade. E isso é que é gostoso, espaço, família. Falar de futebol sempre é bom, né? Falar dos outros é que é ruim, que eu não sei fazer isso. E agora, next, vamos para a próxima, marcar, trazer o Marcos Paulo também. Marcos, tá convidado, ok? Toninho, Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe com muita saúde. Amém. E que você possa levar essa palavra para muitas pessoas, muitos técnicos de futebol. É o que a gente precisa no E futebol. quarta-feira, se estou aguardando para confirmar, na toca sub-15, sub-16, toca 1. Aguardem, Vamos lá. pessoal. Vamos Tem lá. coisas legais aí. Vamos gravar e vamos compartilhar nos Um canais. abraço no Pedrinho. Grande abraço para vocês. Abraço, Pedrinho.